7h12, começando agora o evento. São 22 pessoas que conseguiram chegar, dos 48 convidados. Fico muito feliz de ter vocês aqui hoje. E já direto passo a bola para o Bruno, para não gastar mais o tempo de ninguém. Sejam sempre muito bem-vindos. E vamos embora, Bruno, vamos conversar hoje sobre Web3, sobre a tua trajetória. Você vai contar tudo para a gente, como é que foi que você chegou em Ethereum, como é que foi desenvolver smart contracts pela primeira vez. Você já tem um background muito grande como developer, então passo a bola, a gente se conhece bastante, então fica super à vontade. Não pretendo encher o saco, mas, pessoal, quem tiver dúvida, qualquer coisa, usa o chat, dá um alô que o Bruno é super tranquilo, tá bom? Então, bom evento a todos. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu tenho que agradecer a todo mundo que está aqui presente, né? Esse tempinho que vocês estão dedicando aí para ver essa talk que eu vou estar mostrando aqui algumas coisas, né? A ideia é mostrar a trajetória mesmo, assim como a Juliana comentou, né? Então, eu participei de vários hackathons aí recentemente. A gente desenvolveu soluções aí voltadas para a blockchain e para esse mundo de Ethereum, essa parte de web descentralizada, tá? E a ideia é que eu comente um pouco aqui com vocês, por ser um meetup, assim, né, eu também espero que vocês podem conversar comigo super à vontade, tá, o Google Meet aqui, preciso ver depois com a Juliana, mas eu acho que vocês conseguem abrir o microfone se precisar, e aí a gente troca uma ideia, porque justamente, né, eu acabei de entrar nesse mundo, assim, eu tô acabando, assim, de entender um pouco as coisas e tudo mais, desenvolvi os apps, né, tô aqui para demonstrar a experiência que eu tenho até agora, mas eu não sou especialista, nem conheço 100% de toda a área, tá? Então, a ideia é que a gente faça essa troca de conhecimentos mesmo, então, em alguns momentos dos slides aí eu posso estar perguntando alguma coisa para vocês, e vocês vão comentando de volta, pode abrir o microfone, e fica essa troca, né, como se fosse realmente uma conversa mesmo. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui, e aí vocês me falam, me dão um feedback positivo se dá para ver a tela aí. Todos conseguem ver? Embora não sei se eu vou conseguir ver o chat ao mesmo tempo. Beleza, então vamos lá então. Bom, esse daqui são os slides. Eu não preparei muito slide, nem muita teoria, tá? A ideia é que a gente vá depois bem para a prática mesmo, onde eu vou estar mostrando como que a gente vai integrar ali o Flutter e os smart contracts, tá? Mas, basicamente, uma breve introdução, eu vou estar contando aí como que eu estive participando desses hackathons, o que que eu aprendi durante esse tempo aí, justamente porque eu venho, né, de uma mentalidade Web 2, vamos dizer assim, né, questão de cliente-server. Então, a hora que eu fiz, né, essa entrada no mundo de blockchain foi um pouco diferente, justamente porque tem essa questão de ser descentralizado e tudo mais, você não tem um único servidor, ou mesmo no Web 2, né, que você tem, vamos supor, se você subir vários nodes, né, não vai ser a mesma coisa que uma rede descentralizada, onde, enfim, você tem diversos computadores trabalhando todos com os dados. Então, bom, basicamente era isso de introdução. Eu preciso agora comentar um pouco quem sou eu. Eu sou desenvolvedor, tá? Eu atualmente estou cursando Segurança da Informação na FATEC de Americana. Então, eu estudava análise e desenvolvimento de sistemas lá, tá? Então, eu estava fazendo fiz 3 semestres lá, mas por causa do estágio que eu estava fazendo na IBM, eu precisei trocar de período. Então, eu precisei fazer a troca do período da manhã, que eu estudava, para o período da noite. E aí, então, de noite não tem o curso de desenvolvimento de sistemas lá. Aí eu entrei nessa área de segurança da informação, o que foi muito útil, na verdade, assim, porque toda a questão de chave pública, chave privada, que precisa ser, que a gente usa em blockchain, né, eu vi na matéria de criptografia lá da FATEC, né, então eu tenho que mencionar eles também, porque tive uma boa base lá de criptografia, essas partes de chave pública e chave privada ajudaram bastante na hora de fazer o onboard, né. Falando então um pouco da parte profissional, eu sou desenvolvedor front-end lá na IBM, estou trabalhando com JavaScript lá. O framework que eu uso, a biblioteca, na verdade, é o React, então eu estou desenvolvendo páginas lá para o time interno da IBM mesmo, tá? A gente não tem, não vendemos produtos para fora, a gente vende produtos de times para times ali dentro da própria IBM. E um pouco da parte pessoal, eu sou o criador de FATEC Pocket, né? É uma aplicação aí para estudantes das FATECs,
e basicamente o sistema da FATEC hoje é o SIGA, né? Então, esse sistema ele não é tão responsivo quando você está usando ele no celular, né? E aí eu percebi esse problema que os alunos tinham e eu criei, né, esse app em Flutter lá em 2018, com o objetivo de coletar essas informações do portal e exibir elas de uma forma diferente, tá? Então, hoje o aplicativo ele fornece gráficos, fornece diversas outras informações bem mais objetivas e simples do que o Siga mesmo, né? E eu tô tocando esse projeto e, enfim, ele vem me ajudando bastante aí. Fora isso também, né, eu tenho aqui, essa foto que vocês estão vendo aí, foi a primeira primeira apresentação que eu fiz, tá? Como eu comecei no Flutter bem no comecinho, quando ele estava começando aqui no Brasil, isso me deu a oportunidade de eu estar pegando bastante experiência com esse framework, e aí então eu fui convidado, né, para palestrar ali nesse primeiro evento de Flutter do Brasil, que foi o Flutter Talks, e nesse evento eu estava falando um pouco sobre monetização de aplicativos lá, né? Então, isso também me abriu portas para estar palestrando tanto no meetup do iFood, que teve uma vez também, a Tech Week, se não me engano, enfim, e aí também tive a oportunidade de estar dando um mini curso de Flutter lá em Limeira, isso foi super bacana também lá, fiz uma breve introdução com os alunos lá também sobre o que é o Flutter, o que é esse ambiente de desenvolvimento aí, tá? Então, antes de eu passar para os próximos slides aí, eu queria conhecer um pouco de vocês aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa, fique à vontade para mandar no chat, ou de repente falar aí por áudio mesmo, assim, tem alguém aqui de FATEC, tem alguém aqui que trabalha com Flutter, fica à vontade, vamos trocar uma ideia aqui por enquanto, antes de eu iniciar realmente a apresentação ali para os próximos slides. Se tiver alguém, deixa eu ver aqui, se consigo ver o chat. Legal, legal. Blockchain Dev aqui. A Juliana não vale, né? Ela é host. Trabalha com Flutter. Legal, Bruno. Boa, boa, legal. Native Script, legal, cara. Nossa, bacana. Bom saber que tem um pessoal aí. Vamos lá. Mais alguém aí? Aprendendo. Boa. Fica à vontade para abrir o microfone também, o vídeo. Sejam muito bem-vindos. Mas qual é a tecnologia de vocês aí? Solange apaixonada por Ethereum, jura? Eu vou mencionar ela também nos próximos slides aí, porque foi o apoio de diversos mentores lá do Mega Hack, que, nossa, sim, grande parte do meu conhecimento foi por causa daquela semana, né? Vou estar comentando com vocês. Olha lá, engenheiro, entrando nesse mundo de Ethereum agora, cara, é sensacional, tá? Então eu tenho certeza que você vai gostar de ver as coisas funcionando aí. Trabalhamos com Flutter na Simpal, legal também ver que o Flutter ele vem ganhando esse mercado já também. Caramba, o cara programou com Clipper já aqui, hein? Ó, temos uma galera aí bem motivada aí de programação e dev, né? Dev que tá programando aí. Bom, eu acho que eu vou seguir então. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, quiser alguém fazendo FATEC aí, FATEC Tu, legal, bacana. Bom, beleza. Eu vou voltar aqui, mas fique à vontade também para me interromper. A gente faz umas outras paradas para estar trocando ideia, para não ficar tão maçante também, tá? PhoneGap, Cordova, então, galera conhece bastante aí desenvolvimento mobile. Bom, beleza. Então, deixa eu voltar para meus slides aqui. Tá. Antes de eu entrar aí, né, nessa parte de codar mesmo, eu preciso estar explicando para vocês aqui, eu não sei quantos aqui são devs, quantos estão... então, eu vou fazer um alinhamento mesmo, geral, aqui entre a gente, tá? Vou colocar todo mundo meio que na mesma página para a gente começar a codar isso depois. Então, vamos lá. O que é o Flutter, tá? O Flutter, ele é esse toolkit, né, esse framework que a gente tem a possibilidade de estar usando para construir aplicativos nativos, tanto para iOS quanto para Android, e eles estão agora adaptando, né, faz um tempo que eles vêm trabalhando bastante, para adaptar o Flutter para desktop e para web. O Flutter, ele é o framework, tá? Então, assim, a linguagem que você vai estar programando dentro dele vai ser o Dart. Essa que faz o grande diferencial do Flutter, das outras plataformas. É claro que o foco aqui desse meetup não é o Flutter, mas especificando aí, contando um pouco sobre ele, basicamente, então, o Dart, né, diferente das outras linguagens, como, por exemplo, o React Native ou o Ionic e tudo mais,
eles fazem uma conversão desse código para estar rodando nativamente, né? Então, o React Native, você escreve o seu código em JavaScript, ele é convertido para nativo, e aí você tem uma performance muito boa com ele. O Flutter vem com uma abordagem diferente. Ele, utilizando o Dart, a gente consegue compilar os nossos códigos através de um código só, né? Então a premissa deles é, com um código só, você vai conseguir compilar para várias plataformas, e o Dart, ele permite com que a gente compile isso para nativo. Ou seja, a gente não tem essa conversão que existe do JavaScript para o nativo. O Flutter ele já comunica diretamente com o nativo, tá? Depois a gente pode entrar na parte mais de arquitetura e tudo mais, né? Assim como foi o meetup lá do iFood que eu tinha passado, mas basicamente, então, o Flutter, ele é para a gente estar desenvolvendo esses aplicativos aí super bonitos, de forma nativa, com uma performance muito alta aí para o desenvolvimento, tá? E também para aqueles que estão vindo agora também, né, o que é o Ethereum, né? O Ethereum, ele é essa plataforma aí, né, ele é de código livre, código aberto, uma plataforma de computação distribuída, tá? Então ela é descentralizada. Então, diferente do que a gente tem hoje, um servidor, cliente faz um request, a gente tem diversos nodes conversando entre si. Dessa forma, a gente tem uma rede descentralizada, tá? Porque não importa se você tirar 10, 15 máquinas, claro, isso depende da sua rede total, mas você tirando essas máquinas, a rede ainda continua operando. Diferente, por exemplo, se você tem um cluster Kubernetes, você vai ter um número limitado, né? E se caso esses nodes forem perdidos, a sua infra ela vai ficar sem resposta durante um tempo. O que é diferente da rede de Ethereum, que você tem milhares de computadores trabalhando, minerando, né, essas transações, e isso é bem difícil de ser derrubado em relação ao Web2. Então, e ele também, né, a diferença dele aí para as outras alternativas descentralizadas é essa possibilidade de a gente criar smart contracts, né? Então eu vejo, na minha visão, né, o Ethereum ele é bem mais fácil para a gente estar criando ali os smart contracts, estar interagindo com uma rede de Ethereum, construindo apps em cima dele. É uma facilidade muito maior, tem bastante conteúdo também do que as outras alternativas, tá? E aí tem os DApps, né, que são os Decentralized Applications, que vai ser o que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai comunicar aí com um smart contract. Então, a gente vai ter a possibilidade de salvar uma informação e de obter ela também, né? Então, essa é a ideia aqui da parte prática também. Beleza, então a gente sabe que nesse meetup a gente vai estar utilizando o Flutter para desenvolver um aplicativo, tanto para iOS quanto para Android. A gente sabe que a gente vai estar utilizando a Ethereum como a nossa rede para estar construindo esse aplicativo descentralizado. Mas como que a gente vai programar nossos smart contracts, né? Você pode programar localmente, tá? E fazer o deploy isso sem precisar utilizar uma outra ferramenta, mas o Remix, ele é uma IDE, né? Que facilita aí, ajuda muito para a gente estar desenvolvendo os smart contracts, fazer uma compilação desses smart contracts, testar e fazer o deploy deles na rede de Ethereum, tá? Então, ele é uma ideia super completa, você tem diversas coisas ali, funcionalidades que aceleram ainda mais o seu desenvolvimento, tá? Então, por isso que a gente vai estar utilizando essa IDE aí online, ela roda no browser, para que a gente consiga estar construindo nossos smart contracts e conseguir estar interagindo com a rede de Ethereum, tá? Bom, beleza. Eu preciso também comentar agora dos hackathons, né? Vou começar a comentar agora sobre a minha jornada aí. Então, no finalzinho de abril, março, foi dia 24/5, se eu não me engano. Enfim, participei aí do Mega Hack da Xiaomi, tá? E aí, o que acontece? Para quem não sabe, um hackathon, né, uma maratona aí que você tem, geralmente, a maioria delas, você tem 24 horas ali, ou 2 dias para estar desenvolvendo uma solução, né? Então, eles lançam um desafio, você reúne um grupo de pessoas ali, não necessariamente desenvolvedores, constrói uma solução, apresenta ela através de um pitch ali, de um vídeo de 3 minutos, mais ou menos, tá? 3 varia de cada hackathon. E nesse da Xiaomi, né, eu tive participando aí com o Felipe, o Paulo, o Rodrigo, o Vitor, acho que tem até uma galera aí, o Timóteo já viu, o Vitor também aqui no Meetup, né? A gente construiu aí uma solução que é o checkpoint. Então, a ideia é que a gente se baseou numa pesquisa de que
os erros médicos hoje no Brasil, né, eles têm um número muito alto de mortes, né, e assim, por causa de erro médico e poderia ser resolvido através de uma plataforma. Então, a gente vem aí com essa solução aí, que é o Checkpoint, para facilitar, né, com que para cada passo que o paciente fizer dentro do hospital, isso será registrado na rede de blockchain. E aí, então, por ter a vantagem de ser uma rede imutável, a gente consegue rastrear isso de uma forma muito melhor, muito mais fácil, a gente tem essa segurança de blockchain dentro da nossa solução, né? E aí, então, feito esse aplicativo, a gente apresentou, né? Então, o Mega Hack, ele é consistido, ele tem trilhas, né? Então, em uma das trilhas era a trilha da CV Latam, que é uma empresa também, e esse desafio, né, a gente ficou em primeiro colocado aí, o time 9, representando o checkpoint, né? Então, a gente ficou em primeiro colocado da trilha de blockchain do Mega Hack. E aí teve a segunda etapa, né, desse hackathon, que foi a dos finalistas, onde outros jurados iriam avaliar esse projeto, e aí então a gente ficou em quinto colocado aí de mais de 200 projetos que submeteram, tá? Então, essa foi uma das soluções. Aí eu queria destacar aqui que durante esse hackathon, eu tive diversas mentorias técnicas, mentorias de saúde, mentorias, um monte de mentoria. E aí eu preciso destacar aqui o Jeff, a Solange, o JC, que foram as pessoas que ajudaram bastante nessa parte de blockchain, tá? Então, assim, eu iniciei aí nessa parte de blockchain com a Juliana, ela me passou uma boa base sobre o que é o blockchain, me deu um onboard, fez um onboard, me ensinou a configurar o MetaMask, os primeiros passos mesmo que a gente tem que fazer, tá? E aí, a partir disso, foi exatamente no mesmo momento que eu estava participando desse Mega Hack, e aí a gente caiu nesse desafio de estar desenvolvendo uma solução utilizando blockchain. E aí, o legal, né, que durante esse tempo, eu também estava participando de um outro hackathon, né, que era o hackathon da Consensus Health. Então, eu estava em paralelo em dois hackathons, vendo blockchain super ali, então, assim, com um monte de conteúdo à disposição. Então, é isso que eu quero destacar também, que para que eu aprendesse tudo isso daí, né, foi necessário, então, todas essas mentorias que aconteceram, todas essas coisas ao mesmo tempo acontecendo, que me fizeram ter toda essa base de conhecimento que eu tenho agora e preciso aprender muito mais ainda, né? Então, enfim. Esse da Consensus, ele foi um hackathon que durou bem mais do que o hackathon da Omega Hack, tá? E esse da Consensus, a gente fez um time multidisciplinar aí, e também fora do país, né? Então, como vocês podem ver aqui, a gente montou um time que era o Ivan, eu, a Juliana, o Dhruv e a Chris, tá? Então, o Dhruv, ele estava em Paris, e a Chris, ela é da Alemanha, ela é especializada em biomedicina, e ela era mentora nesse hackathon, né? O que ajudou bastante a gente nisso. E nesse desafio a gente desenvolveu o Diplasma, né, que é uma solução aí para conectar aqueles que querem fazer doações, aqueles que vão fazer doações de plasma para as pessoas que precisam do plasma, né? Então, o que acontece? Um dos tratamentos mais eficazes que a gente tem aí contra o COVID, né, é a transfusão de plasma, né, de uma pessoa que já foi curada e fazer essa transfusão para uma pessoa que está doente, né? Então a pessoa ela vai ali ter os anticorpos e vai conseguir combater a doença, né? Isso vem sendo bem estudado, assim, é um assunto do momento, principalmente por causa da Covid mesmo, realmente, e foi esse um dos motivos da gente criar esse aplicativo. Então, através do app, a gente tem o hematologist que consegue fazer esse intermédio entre coletar as bolsas de plasma e fazer levar isso daí para aqueles que precisam, né? Enfim, e esse app foi desenvolvido em Flutter também e conexão com a rede de Ethereum, né? Então, assim, por que é importante mencionar esses dois hackathons? Porque eles foram os dois que me deram muita base para estar desenvolvendo, tá? Então, enquanto eu estava no hackathon da Xiaomi, eu estava no hackathon ao mesmo tempo nesse da Consensus, e aí tudo isso foi facilitando eu a obter informações, né? Então, ao mesmo tempo que eu tinha as mentorias no hackathon da Xiaomi, eu tinha as reuniões com o pessoal do time da Consensus, e aí fui pegando diversas informações. Então, isso é muito importante destacar, porque foi graças a essa uma semana aí de conteúdo intenso que eu consegui entender bem claramente. Intenso conteúdo que você só esqueceu num projetinho chamado Favela Sem Corona, que também teve cripto com os indianos, foi pouca coisa que a gente fez em abril, né?
Exato, exatamente. Bem lembrado, Juliana, assim, eu deveria ter colocado aqui um slide para ele, mas a gente ainda tá verificando isso daí separado, né? Mas enfim, é um outro app também que a gente estava desenvolvendo, que envolvia cripto com outros indianos também, né? Que era o Abhimanyu, o Manan, e tinha um outro pessoalzinho lá que a gente estava desenvolvendo isso. E aí foi eles que basicamente me deram toda a base de código mesmo, né? Então eles fizeram toda a integração com QR Code e tudo mais, e eu fui reaproveitando aquele código para os outros hackathons que eu participei, né? Então, tanto nesse hackathon aqui, quanto quando o projeto Favela Sem Corona e o hackathon da Xiaoyi, a gente ficou uma colocação aí de primeiro lugar, né? Uma colocação muito boa. Bom, beleza. Eu vou partir para o hands-on agora aqui, né? Eu não sei se vocês pretendem interagir aí. Alguém tem alguma dúvida até agora? Se quiser falar alguma coisa também, fiquem à vontade. O que vocês estão achando até agora? Estão entendendo? Tem alguma coisa que eu preciso voltar e comentar? Se vocês quiserem comentar no chat aí, ou abrir o microfone mesmo, fica à vontade. Aí, ó, o Isaac, ele comentando que fez um to-do em Flutter, né, bacana, tem que ir começando mesmo, porque ele vem se mostrando cada vez mais promissor, tá? Bruno Leonardo, os hackathons são online? Isso. Os hackathons que aconteceram, eles foram virtualmente, tá? Justamente por causa desse período agora de pandemia, a gente estava participando tudo online, e o internacional também foi online, que foi o da Consensus, tá? Então, a Juliana acabou liderando boa parte das reuniões aí, a gente foi desenvolvendo tudo. Explica o que é blockchain para leigos. Ó, eu acho que vai ficar bem mais claro na hora que a gente fizer toda a parte de codar mesmo, que daí você vai ver para onde vai cada request e o que acontece em cada ponto, tá? Antes de eu entrar para você explicar agora também. Então, vou depois ali, a hora que a gente estiver desenvolvendo, né, você vai ver que vai ficar bem mais claro, então esse daqui faz aquisição para cá e tudo mais. Lembrando também que a gente é um meetup de um grupo de desenvolvedores. A gente tenta sempre trazer temas já para desenvolvedores, coisas bem complexas e difíceis. De qualquer forma, essas dúvidas mais básicas sempre tem o nosso amigo Google, mas a gente tem um chat no Telegram também, que tem o pessoal mais avançado lá de blockchain. Então, qualquer dúvida sobre blockchain, protocolos e tal. Mas você caiu, meu querido, no meetup do Ethereum Developers São Paulo. Então, a blockchain para leigos a gente não vai explicar com detalhe para quem está chegando agora, tá? De qualquer forma, qualquer dúvida, então o chat do Telegram já posto aqui, é o blockchain Juju, já mando para vocês, também está no canal do Meetup, tá bom? Olha lá, mais dúvidas? Beleza. Ó, o pessoal tá perguntando ali, depois você joga o link lá do chat do Telegram. Então, onde a gente vê quando for acontecer o próximo hackathon, né? Assim, os nacionais, né, o que eu conheço da Xiaoyi, depois você dá deixa eu até abrir aqui o site deles, que essa empresa é especializada em fazer esses hackathons, tá? Então, eles estão sempre postando alguma coisa, sempre está tendo desafios, vai ter um próximo hackathon aí semana que vem, preciso só confirmar se vai ter ainda se ainda estão abertas as inscrições, mas eu vou colocar aqui no chat, então podem dar uma olhada lá, é a principal plataforma que tem aí. E aí tem o Telegram da Juliana também, que ela sempre posta alguma coisa lá, tem esses tipos ela faz essas postagens sobre os hackathons, tem também, é bem ficar você a par das coisas, sabe, ir pesquisando e sabendo, a porta de entrada vai ser a Xiaoyi para você, porque aí você vai começar a conhecer a galera que frequenta esses hackathons, e aí com eles você vai pegando mais e mais informações, tá? Beleza, o Rafael aqui então. Nos apps descentralizados, né, você paga pela quantidade de dados armazenados no smart contract do app. Olha, a experiência que eu tenho é que a gente vai ver isso também, para cada transação que você faz, você gasta o gas, tá? Então, uma vez que você vai salvar algo no smart contract, vai fazer deploy do smart contract, você tem esse gas que você precisa estar fazendo para colocar mais dados lá dentro, tá? Eu não fiz nenhum projeto em larga escala para te dizer se começa, por exemplo, se a gente, a partir do momento que a gente tem diversos dados, isso vai começando a ficar um pouco mais caro, mas assim, o que eu posso te dizer é que você tem esse gasto com transação, tá? Os projetos que eu desenvolvi foram pequenos para prova de conceito mesmo, mas a gente vai ver aí, qualquer dúvida também, acho que
como é um meetup, né, se alguém quiser também se voluntariar a responder, é super bem-vindo. Mas beleza. Então, vamos lá. Vou voltar aqui, então. Bom, eu tinha parado no hands-on, né? Então, vamos para o código. Vamos lá. Então, primeiro deixa eu fazer uma breve explicação aqui do que eu tenho na minha tela, tá? Eu tenho aqui, então, o Visual Studio Code, que é a IDE que a gente vai estar utilizando para estar desenvolvendo o nosso código em Flutter, tá? A ideia é que nesse meetup eu não explique como que a gente vai instalar Flutter ou preparar um ambiente, tá? Eu já espero aí que depois eu posso colocar o site oficial deles, tem uma documentação super bacana lá, que vocês seguem ela e vão ter um ambiente 100% funcional para estar desenvolvendo, tá? Então, beleza, o que é a ideia aqui? Aqui, primeira pergunta que eu tenho que fazer, né, tá claro aí o código, deixa eu até ver aqui, esse tamanho de fonte aqui é o ideal para vocês? Me dá um feedback aí. No chat. Aproveitar um pontinho mais aí no tamanho da fonte, mas dá para ver. Pode aumentar, beleza, vamos aumentar aqui então, porque daí fica melhor para a galera ver também, tá? Bom, ver aí se tá um pouco melhor agora para ver. Tem que competir com alguns componentes do Visual Studio Code aqui de UI. Mas beleza, melhorou, legal. Então, beleza. Bom, vou seguir aqui. Bom, aqui eu tenho a estrutura de um projeto Flutter, tá? Vou passar bem brevemente sobre ele. Então, como vocês podem ver, por o Flutter ser multiplataforma, a gente tem aqui algumas pastas específicas, que é a pasta do Android e a pasta do iOS. A pasta do Android, ela vai ser especificamente, né, para o desenvolvimento de um Android nativo, tá? Então, quem desenvolve aplicações Android nativo aí, que conhece essa parte de desenvolvimento, vocês podem perceber que essa estrutura aqui, ela é exatamente igual à que você tem num aplicativo de Android. Por outro lado, a gente também tem a pastinha de iOS, que tem aqui todos os conteúdos do código em Swift, você tem aqui também códigos em Objective-C, que são específicos da plataforma da Apple e do iOS, tá? Então, ele tem essa distinção de plataformas, sim. Ele não está aparecendo aqui uma pastinha, mas também tem uma pastinha que é web, já que o Flutter ele também compila para web, a gente conseguiria estar desenvolvendo com um único código, tanto para mobile quanto para web e para desktop. Mas como essas features elas ainda estão sendo desenvolvidas, isso não está disponível na versão stable, que é a que eu estou usando aqui, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa aqui que a gente precisa se atentar, tá? A gente tem aqui um arquivinho chamado pubspec.yaml, tá? E nele a gente tem diversas configurações. Uma dessas configurações são as dependências do projeto. Por que isso é importante? Aqui a gente vai estar especificando quais são as bibliotecas que a gente vai utilizar para se comunicar com a rede de blockchain. Tá? Então aqui eu estou utilizando a biblioteca de hexadecimal, que a gente vai fazer algumas operações com chave privada e chave pública que precisam dessa biblioteca. A Web3.Dart, que é o coração, que é realmente o que faz essa comunicação entre o nosso aplicativo Flutter com a rede de Ethereum, os smart contracts, tá? E o BIP39, que é para a gente estar gerando aí as nossas chaves aí para criar as carteiras e tudo mais, tá? Que são aquele conjunto de palavras que depois eles viram um número lá. Mas, enfim, isso vai ser explicado mais facilmente depois. Entendida a estrutura do nosso projeto, onde ficam os arquivos que a gente vai programar? Eles vão ficar aqui dentro da lib, tá? Essa pastinha lib. Então, logo de cara aqui, a gente tem o nosso main.dart. Então, o que acontece? Esse cara aqui, ele é responsável, toda linguagem de programação, né, a gente tem uma função main, que é a função principal que vai ser rodada primeiro, né, então uma vez que o seu programa é executado, ele vai rodar tudo que estiver dentro daquela função, então ele roda aqui e inicia o nosso app, tá? Eu não vou explicar tanto aqui sobre o Flutter, né, a ideia é que a gente tem essa conexão, mas uma coisa que é importante, a gente tem diferenças entre stateless widgets e stateful widgets, tá? Para ficar mais claras as coisas, tudo que vocês estão vendo nessa tela de emulador aqui, seja essa label aqui, seja essa app bar, seja esse fundo, seja esse texto, são widgets, tá? O Flutter trata tudo isso como widgets. Então, você vai ver aqui, mais para baixo, que eu tenho a estrutura. Então, com essa linha de código, eu tenho essa UI aqui que vocês estão vendo. O scaffold, ele é um widget que permite a gente estar utilizando uma estrutura já pré-montada. Então, todo app, se vocês forem ver, a gente tem uma app bar, a gente tem um botão de ação aqui no canto da tela, no canto direito aqui para baixo.
essas coisas o time de Flutter já desenvolveu, já está pronto para a gente utilizar. Então a gente só precisa estar chamando esses widgets na nossa tela, tá? Então aqui, como vocês podem ver, a sintaxe é bem simples, né? Então, dentro desse scaffold, eu quero uma app bar. Ah, qual app bar que você quer? Essa daqui. Qual que vai ser o título dessa app bar? Vai ser um texto escrito Ethereum Test. Ah, eu quero que esse texto ele fique em negrito. Então, vou colocar aqui mais uma classe que vai ser para colocar esse texto em negrito. Então, vou colocar aqui font weight. Então, assim, fica bem explícito o que a gente está fazendo, tá? Então, uma vez que agora eu salvo isso, isso já reflete na UI. Vai ficar difícil para vocês verem ali que ele mudou, né, a fonte, mas para negrito, mas ele está tendo essa alteração aqui desse lado, que eu posso tentar fazer aumentar o tamanho da fonte para uns 25 aí. Enfim, ele já aumentou a fonte ali do título, né? Não sei se dá para perceber também, mas a gente tem essa vantagem de estar desenvolvendo aí com o Flutter do Hot Reload, né? A gente faz uma alteração e isso já reflete automaticamente no aplicativo. Então, beleza. Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, eu queria passar essa estrutura para vocês de mobile, mas a gente vai precisar entrar agora no desenvolvimento de contratos. Tá? Então, o que acontece? Acho que é até legal se eu fizer aqui um pequeno diagrama para vocês entenderem qual que vai ser o fluxo da coisa, porque aí fica mais fácil até para eu explicar também o que vai estar acontecendo em cada etapa, tá? Então, vou abrir aqui o Draw.io. Beleza. Então, bem simples aqui mesmo, a gente vai ter o nosso Flutter App aqui, tá? A gente vai ter que se comunicar através da rede de Ethereum utilizando o Infura, tá? Eu vou estar entrando lá e explicando para vocês mais claramente o que é exatamente isso daqui. E aí, por fim, a gente interage com o Smart Contract, que vai ser o nosso back-end. Então, vamos lá. Então, quando a gente fizer uma requisição para estar acessando algo da rede de Ethereum, a gente vai estar passando por esse nó do Infura, tá? Ele facilita esse onboarding nosso, essa conexão nossa do Flutter para fazer salvar os dados no Smart Contract e tudo mais. E aí, por fim, essa informação vai chegar no Smart Contract, que vai ser salva na rede de Ethereum, né? Então, a gente tem uma rede aqui que processa essas transações e vão estar confirmando elas aí, uma por uma, através de hashes e os cálculos matemáticos que existem, tá? Mas é basicamente isso. Então, eu expliquei a estrutura básica dessa parte, a gente já vai voltar para ela. Vamos para o Smart Contract e depois a gente cria um intermediário e começamos a desenvolver o app. Vamos lá, então. Estou aqui na tela do Remix, tá? Alguns podem estar familiarizados, outros não. Ele é uma IDE para a gente estar desenvolvendo os nossos Smart Contracts. E eu vou pegar aqui o contrato mais simples de todos, tá? Que é justamente store alguma coisa e retrieve, né? Para a gente pegar algo de volta. Aquilo que a gente salvou para a gente pegar de volta. Então, uma coisa que eu preciso comentar aqui é o seguinte, né? Para a gente estar utilizando coisas dentro da rede de Ethereum e estar se comunicando com essa web descentralizada, o MetaMask, ele é um cara que ele é uma carteira, né? Que a gente pode guardar vários tokens de Ethereum lá. E eu estou aqui com essa carteira minha, do MetaMask, com uma chave pública, e também tem a chave privada e tudo mais, tá? Mas vejam aqui que eu tenho um saldo de 10 Ethereum, tá? Então, eu transferi aí de uma outra conta. Essa daqui é uma rede de testes, né? Então, vale lembrar também que o MetaMask ele é uma carteira, e ele engloba aqui várias redes. Então, você tem a rede de Ethereum principal, que é onde você vai guardar aí o seu realmente os seus Ethereums de verdade, aqueles Ethereums que você vai fazer trocas em exchanges, que você vai estar operando com eles, enfim, tá? E a gente tem outras redes aqui, né, como vocês podem ver até no nome, rede de testes, que é o que a gente vai estar fazendo aqui, a gente vai estar utilizando para testes, as redes são bem similares, cada uma com o seu propósito e localização, enfim, mas eu costumo utilizar o Rinkeby para os desenvolvimentos, tá? Então, beleza. Tenho aqui umas 10 Ethereum, tenho a minha carteira, essa é a minha conta. Como que funciona esse Smart Contract, tá? Para quem está vindo aí do mundo de client-server e tudo mais, eu posso estar errado, mas eu costumo considerar ele como sendo o meu back-end da minha aplicação, tá? Então, ele é o back-end juntamente com o banco de dados mesmo, né?
Então, assim, a gente tem aqui, vamos lá, primeiro a gente tem que declarar a versão do contrato que a gente vai utilizar, do Solidity. O Solidity, ela é a linguagem que a gente vai estar programando o nosso Smart Contract, né? Então, no back-end, você tem lá Node.js, PHP e etc. No caso do Smart Contract, que ele vai ser seu back-end, ele vai ser em Solidity, beleza? Show. Feito isso, então, a gente começa a declaração aqui, os nossos primeiros códigos. Então, a gente vai começar com Contract Storage. Então, a gente está dizendo que esse daqui é um contrato e estamos dando um nome para ele, tá? Isso, quando a gente aumenta a complexidade, isso é bem útil, a gente ter nomes familiares aí para estar utilizando dentro do projeto. Eu estou declarando aqui uma variável, um inteiro do tamanho 256 aí, que é número, tá? Esse Smart Contract number, então esse vai ser uma das coisas que esse Smart Contract vai salvar dentro dele. Então imagina como se eu tivesse dentro do meu banco de dados um espacinho lá, uma tabela number para mim salvar, tá? Eu acho que talvez não vai se aplicar tanto para SQL, mas no caso de um NoSQL que você vai colocando as coisas lá. Beleza. Entrando então aqui, a gente tem uma function aqui, né, uma própria função mesmo, como o próprio nome diz, uma função de store, tá? Então, eu vou passar como parâmetro aqui o número que eu quero salvar, e eu tenho a visibilidade dessa função. Isso aqui também importa, tá? Porque assim como a gente tem em programação e tudo mais, private, public, etc., o public, qualquer outra pessoa que for interagir com esse contrato vai ter acesso a uma função private, somente as coisas de dentro desse contrato podem interagir, tá? Então, feito isso, depois de eu ter recebido por parâmetro esse número, eu vou salvar ele dentro da variável que eu tinha colocado lá em cima, essa variável global aqui de número, e aí então ele vai atualizar esse número que está lá, tá? Beleza. Vou ter aqui também uma função chamada retrieve, que é basicamente pegar esse valor que está lá. E aí vem alguns parâmetros aqui que são super interessantes, né, que é o public view, tá? Então, public, novamente, vai ficar público. Isso daqui é para visualização, ou seja, ele não vai te cobrar gas para fazer essa operação, tá? Mas, enfim, isso vai ficar mais claro daqui a pouco, a hora que eu fizer o deploy desse contrato. E aí, então, eu vou retornar aqui, né, esse returns aqui, eu vou retornar o número, que é essa variável global, tá? Então, beleza. Aqui, então, desse lado, como todas as IDEs, né, a gente tem a nossa estrutura de arquivos, então, esse é um exemplo que ele já dá. Eu vou ir aqui para o segundo item, tá, da minha lista, que é o compiler. Por que isso é importante, né? Assim como a gente tem versões de frameworks, versões de linguagens, não é diferente para o Solidity. É a mesma coisa, assim, em questão de versões, então você vai ver que ele tem diversas versões aqui, tá? Enfim, então isso pode ser até uma coisa que pode estar dando erro em seu contrato, depois, se você quiser desenvolver algo, ficar esperto com versões, tá? Pelo que eu me lembro, a ideia era que a gente pegasse algo acima da versão já 0.6 para estar desenvolvendo, tá? Mas você vai encontrar conteúdos com outras versões e basta você selecionar o seu compilador aqui que ele vai fazer, vai compilar esse código. Mas beleza, eu estou aqui com a versão 6.6, né, que eu coloquei. Aqui a linguagem que eu vou estar utilizando, ele tem uma outra linguagem ainda que você pode estar programando, que é o Vue, mas enfim, esse daí só de nome eu conheço também, não conheço tanto essa linguagem. Temos aqui algumas versões de Virtual Machine, né, que você pode estar mudando. Isso aqui para Advanced Users, né, para o nosso caso que a gente vai fazer aqui, o que vai interessar é compilar esse contrato. Então, cliquei aqui em compilar, ele foi super rápido, tá, que ele basicamente fez a construção desse código aqui para bytecode, tá? Que vai ser um código que é mais fácil de ser interpretado pela máquina e tudo mais, que vai ser interpretado pela JVM, pela nossa virtual machine do Solidity aí, tá? Beleza. Compilei aqui o meu smart contract. Primeira coisa que a gente vai fazer, esses botões estão pequenininhos aqui, mas a gente tem o ABI e o bytecode. A gente vai copiar, vamos clicar aqui em cima desse ABI, ele vai dar um feedback dizendo que foi copiado para o nosso clipboard, e aí então aqui dentro do meu diretório de projetos, eu tenho uma pasta chamada Assets e outra chamada Contracts, e lá dentro eu vou criar um arquivo chamado abi.json, que é onde eu vou justamente salvar aquilo que estava no meu copy-paste, tá? Vocês podem ver aqui que é uma versão em JSON daquele contrato, então basicamente eu tenho a função, tenho lá os nomes, os tipos de parâmetros que ele recebe ou não, o tipo de o mutability dele, né, que é uma view aqui, no payable, isso tudo aqui vão ser coisas que o Flutter vai interpretar,
tá? Bom, beleza. Salvei esse arquivinho aqui dentro do meu projeto. Vou voltar agora na ideia do remix. Tenho compilado, vocês viram que apareceu uma mensagenzinha verdinha aqui. Deu tudo certo, tá? Agora a gente vai fazer o deploy disso. Existem três opções, tá, para você estar fazendo o deploy disso. Uma delas é utilizar JavaScript VM, então você vai rodar tudo isso local dentro do seu Chrome. Então isso é interessante para a gente, vamos supor, para fazer testes super rápidos, tá? Então vou fazer o deploy aqui desse contrato. Aqui ele vai oferecer para a gente uma série de contas com vários Ethereums para a gente fazer testes. Por quê? JVM, então ela está rodando aqui no seu browser, né, justamente para você fazer testes. Limite de gas, né, então isso daqui também vai importar, porque tem transações que vão custar mais gas ou não. Eu costumo deixar o padrão que vem aqui mesmo, tá? O contrato que eu quero fazer deploy, então, como vocês podem ver, ele só está mostrando aquele que eu compilei, tá? Feito isso, eu tinha clicado aqui em deploy, e o meu contrato que eu fiz o deploy, ele está aparecendo aqui embaixo, olha. Storage at, enfim, e aí tem uma chave pública aqui, um endereço, tá? Então, vamos lá. Ó, como vocês podem ver, aqui a gente tem a função de store, certo? O próprio Remix já mudou a cor desse botãozinho aqui. Porque essa função ela vai me custar gas, tá? Para mim estar salvando coisas aí dentro. Então eu vou ter que estar salvando coisas not payable. Enfim, esse contrato vai estar disponível para a gente interagir com ele aqui, e o retrieve para mim pegar essas informações sem estar precisando gastar gas para obter uma informação, né? Imagina uma vez que sua informação está salva lá, para você pegar ela, simplesmente você não precisa estar pagando, né? Agora, uma vez que você interagiu, fez modificações, que aí você requer que mineradores executem as operações matemáticas para aquilo, você precisa pagar eles para que isso seja concretizado, tá? Beleza. Vou então aqui interagir com o meu contrato, né? Vou colocar aqui para ele salvar para mim o número 1, por exemplo. Vou clicar em Store. E aí, qual que é o legal? Aqui, ó, como vocês podem ver, ele já vai mostrando para mim aqui embaixo as transações que deram certo com o verdinho, tá? Então, vocês podem ver aqui, ele deu certo essa transação. Se a gente expandir esse bloco, a gente vai ter acesso a tudo que aconteceu aqui nessa transação, né? O hash da transação, de quem foi, para quem, a quantidade de gas limite aqui, o custo de gas que foi feita essa transação, enfim, todos os detalhes que você pode obter aqui. Então, como eu dei um store do número 1, eu vou dar um retrieve agora, né? Eu vou pegar esse número de volta. Então aí, ó, como vocês podem ver, ele fez aqui, ele pegou, né, o número 1 que eu tinha salvado. Se eu mudar para o número 10, vou dar um store. Na hora que eu der um retrieve, ele vai pegar o número 10. Importante, esse contrato aqui, para as pessoas interagirem com ele, não importa onde elas estiverem no mundo, se elas derem um retrieve, elas vão pegar esse número 10 também, tá? Então, assim, ele é descentralizado, então uma vez que eu salvei esse número 10 aqui, isso vai ficar visível para todo mundo ver, e todo mundo pode pegar as informações, e vai ser sempre essa informação aqui. Uma vez que eu salvei o número 10, todo mundo vai ver o número 10. Salvei o número 15, todo mundo vê o número 15, tá? Bom, beleza. Essa é uma operação super básica, agora a gente vai transformar isso lá no aplicativo, para a gente entender como que comunica tudo. Primeira coisa, isso daqui está feito deploy na JVM, né? Então na JavaScript Virtual Machine, isso está local. Eu não consigo interagir do meu Flutter aqui. Eu preciso fazer o deploy disso na rede de Ethereum mesmo. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou limpar aqui esse contrato que foi apenas para teste, e eu vou mudar o meu ambiente aqui em cima para Injected Web3. Tá? E aí, no momento que eu faço isso, vai abrir o MetaMask me perguntando se eu autorizo o Remix fazer essa conexão com a minha conta, né? Então, assim, aqui você já vê uma diferença de outras plataformas online, que para cada interação que você for fazer com um site, você tem que ter um consentimento sobre aquilo, né? Então, ele pergunta para você, ele expõe aqui todas as coisas que o Remix vai ter acesso e tudo mais, você pode até clicar para saber mais sobre isso, enfim. Posso estar negando isso, como também posso estar conectando, que é o nosso caso aqui. Feito isso, então, ele fez a conexão com a minha carteira do MetaMask, que é onde eu tenho as minhas contas, tá? Então, eu tenho minha account 1 aqui, com os 10 Ethereum dentro dela. Agora, se a gente for ver aqui no nosso lado, no lado aqui a gente tem account, tá? Que então, até esqueci a chama. Eu tenho aqui a minha conta, ele já identificou que tem 10 Ethereums na minha carteira, e eu vou fazer o deploy na rede da Rinkeby, que é a rede de teste que eu falei para vocês. Então, eu vou clicar aqui em Deploy.
Bom, ele vai me pedir agora para mim confirmar essa transação e ele vai pedir um custo de gas, tá? Para eu inserir esse smart contract na rede de blockchain, algum minerador ele precisa validar essa transação que eu estou fazendo. Então, eu preciso pagar quem vai fazer essas transações, né? Então, eu dando um confirmar aqui, ele já vai começar a processar. Então, se a gente for aqui no MetaMask, ele vai ter um resumo do que está acontecendo. Então, está pendente, confirmado. Um detalhe super interessante aqui, o MetaMask ele tem essa UI muito mais fácil para a gente estar utilizando, ver no Etherscan, tá? Então, quando eu clico nesse ícone, ele vai me jogar para o Etherscan, que a gente consegue visualizar todas as operações que estão acontecendo na rede de Ethereum, tá? E especificamente na rede da Rinkeby. Então, é importante lembrar que são redes diferentes da rede principal, rede da Ropsten e tudo mais. Aqui eu tenho o hash dessa transação que aconteceu, então pode considerar isso como se fosse justamente um comprovante de que aquele foi executado, tá? Tenho aqui o número do bloco, teve uma confirmação sobre isso, quem fez a transferência e para quem foi, tá? Então, foi criado um contrato aqui, ó, contract created. Tudo isso é rastreável, tudo isso está transparente aí na rede blockchain e é imutável, né? Assim, na verdade, não dá para dizer que algo é 100% seguro, mas você ter 51% das máquinas numa rede, né, você precisa aí de um grande esforço falando de blockchain, tá? Beleza. Então, fiz o deploy do meu contrato. Reparem que a UI, ela é basicamente a mesma, né? Então, a gente tem a mesma UI. Qual que é a diferença? No momento que eu for inserir dados nesses contratos que já está feito o deploy na rede principal, se eu quiser salvar o número 20 lá, o que ele vai me perguntar? Ele vai me pedir autorização e ele vai me pedir também para que eu pague o gas para fazer essa operação. Então é importante que modificações que você vai fazer, você faça, modificações, alterações do smart contract, você paga por isso. Obter dados de lá, somente obter, você não vai ter que fazer esse pagamento do gas, tá? Então vou dar um confirmar aqui. Beleza. Então, ó, ele está rodando aqui embaixo, pending, e daqui a pouco ele vai exibir para mim uma confirmação, dizendo que aquilo deu certo. Então, como vocês podem ver, ele deu uma confirmação aqui, deu um sinal verdinho aqui de certo. Vou clicar em Retrieve para ver se ele realmente salvou aquela informação lá. Reparem que, ao clicar em Retrieve, eu não tenho que fazer o gasto de gas, que foi o que aconteceu na operação anterior. Então, aqui eu consigo pegar o número 20, tá? Então, beleza. A gente aprendeu até agora que o Remix é a IDE que a gente utiliza para construir smart contracts. A gente sabe que existem dois tipos de ambientes, que são a JVM, que a gente pode estar testando coisas localmente, e na hora que a gente for colocar isso para produção e testar, a gente usa o Injected Web Tree, que nesse momento ele vai ter conexão com a nossa carteira, e a partir daí a gente cria nosso smart contract numa rede que vai ser acessível para todos, tá? Beleza. A gente tem o smart contract, a gente pegou o ABI, que é todas aquelas funções em formato JSON para o Flutter entender. Agora, o que falta? A gente pegar o endereço desse smart contract, né? Então, o Flutter, ele precisa saber com qual smart contract ele vai se comunicar. Eu vou pegar aqui esse endereço, dei um copy de clipboard aqui, e agora eu vou começar as minhas alterações aqui do lado do Flutter, tá? Então, o Remix vai ficar ali em standby por enquanto. Beleza, então. Dentro do meu projeto, eu já adiantei aqui algumas funções, já pré-definidas aqui, que são funções que a gente sempre utiliza para coisas do dia a dia aí, quando você está trabalhando com Web3, tá? Então, deixa eu só dar um collapse aqui e vou passar por cada uma delas para a gente entender o que está acontecendo. Então, deixa só eu dar uma aumentada aqui no painel. Primeira coisa, API Path, tá? Então, assim como eu disse para vocês, aquele contrato, ele precisa ser entendido pelo Flutter aqui localmente. Então, uma vez que eu compilei aquele contrato, eu pego o ABI dele e eu salvei dentro de assets contracts ABI.json, que é o arquivinho que tem todos os dados. Feito isso, então, eu vou iniciar aqui uma conexão vou instanciar o Web3 Client, que é minha classe responsável por estar fazendo as conexões com o Web3, tá? Então, a título de curiosidade, vou abrir aqui para vocês.
O Flutter ele tem essa vantagem de ser open source, então você consegue ver diretamente o que está acontecendo lá dentro. E aí, aqui a gente tem todas as funções que o Web3.js, por exemplo, que o pessoal está acostumado, ele tem boa parte delas aqui, tá? Então, Client Version, Network ID, tudo através das conexões RPCs, tá? Que é realizado do Flutter com a rede de Ethereum. Enfim, quem tiver curiosidade. Voltando lá, então, no nosso Ethereum Utils. Então, realmente é um arquivo cheio de utilitários. E aqui tem essa string vazia que a gente vai precisar preencher. A gente vai precisar preencher com o quê? Vamos voltar no diagrama um pouquinho. Então, expliquei a parte básica do Flutter, de estrutura de projeto. A gente criou nosso primeiro smart contract. Agora a gente precisa do intermediário que vai interagir com a rede do Ethereum e salvar as informações do smart contract, tá? Para isso, a gente vai utilizar o Infura. Então, vamos acessar aqui o Infura. E dentro desse site, a gente tem aí a Ethereum API, que é o que a gente vai estar utilizando para se comunicar com o Web3, tá? Então, assim, aqui se você entrando aqui, você tem diversas documentações, diversas explicações sobre o que está acontecendo, o que é a plataforma e tudo mais. Eu vou fazer login aqui, tá? Então, vou colocar o meu e-mail e vou logar aqui. Beleza, estou dentro aqui da minha conta do Infura. Feito isso, olha, reparem que ele até tem um step by step aqui, enfim, toda uma documentação, um suporte super amigável para vocês estarem utilizando, e tenho aqui um sumário de todos os requests que estão passando e tudo mais, inclusive os projetos que eu já desenvolvi, né, o do Checkpoint, por exemplo, que foi o do outro hackathon, o hackathon do CCR que eu participei esse final de semana também, enfim. E ele tem aqui justamente, né, por a gente estar utilizando esse intermediário e ele está facilitando a nossa vida para fazer essas construções dos nossos apps, ele é uma plataforma também que tem planos, né, então a gente tem um plano trial aqui que a gente pode estar utilizando, e aí depois, né, ele vai ficando, vai sendo pago, vai aumentando aí conforme você vai. Justamente, né, você faz uma prova de conceito, a partir do momento que você tem uma empresa e vai fazer deploy disso e vai levar isso para frente, a ideia é que você realmente pague por isso e tenha uma infraestrutura muito melhor para estar lidando, né, do que um plano gratuito que vai inspirar. Bom, vou criar um novo projeto aqui, como vocês podem ver, eu estou no meu limite de projetos, e ele vai ser justamente o Meetup, né, vou colocar aqui Meetup mesmo o nome desse projeto. Aí, então, eu vou ter acesso aqui aos endpoints, que são o que a gente vai precisar, lá naquela string vazia que eu comentei com vocês. E aqui tem as redes que a gente está utilizando. Lembrando que a gente está utilizando a rede da Rinkeby, que é a nossa rede de testes. Então, o nosso endpoint, obviamente, vai mudar. Reparem que eu posso me conectar tanto via HTTP, quanto via WebSocket, tá? O WSS aqui, se eu não me engano, é o WebSocket, que também é uma forma de comunicação aí, que você pode estar optando para interagir com a rede do Ethereum. Mas beleza, isso daqui é o que importa para mim. Vou copiar aqui esse endpoint, vou vir então aqui e colar essa URL aqui, tá? O que eu estou fazendo aqui? Basicamente, criando essa conexão, criando o nosso client, né, com a URL do Infura, que vai ser esse intermediário aqui que eu comentei para vocês. É ele, através dele, que a gente vai interagir com a rede. Salvei, então, né, esse arquivo. Bom, depois disso, a gente tem aqui Generate Contract, tá? Então, basicamente, aqui é como eu vou estar fazendo a minha interação com o contrato. Vamos lá, vamos por partes aqui. Então, aqui eu tenho um completer, né, que ele é uma função do Dart aí que permite com que eu espere até determinada ação acontecer até eu realizar outra, tá? Então, future aqui, para quem está acostumado com JavaScript, pode ser similar a promises que a gente tem lá, tá? Então, promise, a gente tem o await, onde a gente espera determinada ação acontecer para a gente ir para a próxima. Então, o Dart é uma linguagem de programação assíncrona também, tá? Beleza. Dentro dessa função de Smart Contract, eu vou ter aqui essa funçãozinha aqui que vai carregar para mim a string que tem dentro do ABI, né? Então eu preciso ler aquele arquivo para fazer o deploy dele na memória e estar utilizando e interagindo com o meu contrato. Para isso, então, eu tenho aqui um outro cara que vem da biblioteca de Web3, que é o Deployed Contract, tá? Então, justamente, Deployed Contract, o contrato já está deployado, a gente já fez o deploy dele anteriormente,
Se você não fizer isso antes, ele não vai conseguir ter acesso. Até porque, o que ele exige aqui? Embora não esteja muito fácil para ver aqui, ele precisa de 2 parâmetros. Um deles é o ABI do contrato, e aí eu posso colocar um nome aqui que facilitar para mim, tá? Eu vou colocar aqui o mesmo nome que eu coloquei no meu contrato, que é storage, para facilitar aí o entendimento. E aí, eu venho aqui com o seguinte, essa chave pública, ela era de um outro projeto, tá? Então, eu vou precisar substituir com o quê? Com o endereço do meu smart contract que eu fiz deploy. Então, vou fazer o deploy, vou copiar e colar aqui. Enfim, ele precisa que converta isso para um formato que o Flutter vai entender. Então, eu passo essa string, e aí vem a biblioteca que faz a conversão dessa string para um Ethereum address mesmo, tá? Beleza. Feita essa função, a gente tem aqui send information to contract. Então, a gente está enviando informações que é similar ao que a gente interagiu ali, aquela ação de salvar coisas no smart contract, tá? O que a gente tem dentro dessa função? Obviamente, ela é um pouquinho maior, porque a gente vai estar utilizando mais funções aqui dentro. Uma delas é, eu recebo como parâmetro uma private key, uma action e alguns parâmetros que eu vou enviar, tá? Por que eu preciso passar a private key? Porque eu preciso, assim como eu estava interagindo com esse contrato, o Remix, ele sabe, através do MetaMask, que essa conta é a que eu estou utilizando, o Flutter também precisa se identificar de alguma forma. E essa identificação acontece aqui, né? Eu passo a private key, mas ele gera uma public key para estar comunicando com a rede, tá? Essa private key ela vai ficar somente local aqui. Importante lembrar que public key, como o próprio nome diz, pública, todo mundo consegue ter acesso. Isso vem aí das criptografias assimétricas. E a public key vai ficar aí, então, sendo a private key, no caso, vai ficar sendo privada, somente você pode ter acesso a isso e deve ser guardado a 7 chaves, tá? Bom, beleza. Então, continuando aqui, deployed contract, eu vou chamar a mesma função lá de cima para ele gerar um contrato novamente, tá? Então, ele só vai fazer o load daquela informação, ele não tem conexão ainda com a Ethereum Network, ele só prepara isso na memória para mim estar trabalhando. Eu vou ter aqui também uma classe chamada Credentials, tá? Que Credentials, basicamente, vai ser as credenciais que eu vou estar utilizando, que são, basicamente, essa mesma conta aqui. Então, tratem aquele Credentials como se fossem esse carinha aqui, Account 1, porque ele tem uma chave pública, uma chave privada, e outras informações que esse cara também tem. Beleza. Então, continuando aqui. Função do contrato, tá? Então, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu estou aqui instanciando uma função do meu contrato, e aí então eu vou fazer o seguinte, o contrato que eu já instanciei previamente, eu vou me basear em cima dele, e eu vou pegar, vou passar aqui um parâmetro, .function, e a action, tá? Mas por que a action? O que acontece? No nosso smart contract, a gente tem nossas actions aqui, que são store, retrieve e tudo mais, tá? A action nossa aqui, nesse caso, é store. A action nossa aqui é a retrieve. Então, aqui eu estou falando assim, ó, a função que eu quero executar é a determinada função, seja retrieve ou seja a informação de store. Perfeito. Depois a gente vem com um await aqui, né? Então, espere até essa transação ser completada. Então, vamos lá. O client, quem que é esse client? Aquele cara que a gente conectou lá na rede da Rinkeby, lá no Infura. .send transaction. Então, estou enviando uma transação através desse túnel que eu abri lá com uma comunicação, onde eu vou passar as credenciais, quem que está enviando isso, quem que é a chave pública e privada, e aí, então, qual que é o tipo de ação que eu quero executar, né, através dessa transação. Então, eu quero chamar um contrato, tá? Aí eu passo como parâmetro qual que é o contrato que eu quero chamar. Então, justamente porque a gente tem o ABI, a gente tem o endereço do contrato, ele já vai referenciar diretamente para a rede que a gente está utilizando. Qual que é a função que eu quero executar nesse contrato, que não pode ser store ou retrieve. E então, o máximo de gas dessa transação, tá? Isso é bem útil aí para não exceder muito ou deixar uma aplicação muito custosa aí, se caso der algum problema no seu smart contract, tá? E aí os parâmetros que eu vou passar, né? Então, a gente sabe aqui para salvar coisas, a gente precisa passar um parâmetro, no caso aqui está sendo 1, mas poderia ser mais, então por isso ele é uma lista. E aí então, then, né? Então uma vez que completou isso, ele vai nos trazer a hash dessa transação de volta e a gente consegue interagir. Perfeito. Passando rapidinho aqui também, então, sobre get information from contract, né? Então, como que eu vou pegar informações do contrato? Eu recebo uma private key,
a action que eu quero executar e os argumentos, tá? Então, novamente, não tem segredo, eu simplesmente instancio na memória o contrato que eu fiz deploy, instancio na memória a função que eu vou usar desse contrato, instancio na memória as credenciais que eu vou utilizar, e por fim, eu chamo aqui então client, novamente, que é o meu objeto responsável por fazer a conexão com o Infura, e aí, por fim, atingir a rede de Ethereum. Eu tenho aqui o sender. Quem que é o sender? É o cara que está enviando, que no caso do Flutter. Que, então, eu vou obter isso através da private key aqui. O contrato, tá? Perdão. Que eu quero executar, então, novamente, eu preciso especificar qual é o contrato da rede. A função que eu quero ser executada, que no caso, como essa função se chama get information, então eu preciso dessas funções aqui de retrieve, tudo que for de leitura, tá? E os parâmetros que eu posso passar, né? Porque nesse caso aqui a gente não tem parâmetros, mas a gente poderia, por exemplo, especificar alguma coisa mais específica aqui. Beleza, então, basicamente, essas são as funções principais. Aqui em public key é basicamente justamente isso que o nome da função faz, pegar a public key, tá? Passo uma private key, eu pego a public key. Eu tenho o get credentials, que é justamente se eu precisar trabalhar com essas credenciais durante o Flutter, eu posso estar utilizando. E uma função de... Opa. Tudo bom? Sei que você está no meio aí. Acho que Sim. tem algumas dúvidas do pessoal, tem um pessoal que está achando que o ritmo está um pouco rápido. Então, eu queria só um break rápido para ver se alguém está com alguma dúvida específica, enquanto você vai aí acordar, porque é muita informação mesmo, para quem não é de blockchain. Bruno, pode tomar água aí, que eu sei que você deve estar também no ritmo intenso. A Sol está perguntando se vai publicar depois esse código no GitHub para o pessoal. Claro, claro, com certeza. Eu ainda não subi lá, mas assim que acabar a apresentação eu já subo, né? Porque eu estou construindo junto com vocês, e aí eu mando no canal do Telegram para vocês terem acesso a esse código. Certo. Bom, beleza, enfim. Eu não sei aqui, isso aqui já... Enfim, se eu estiver indo muito rápido aí, uma coisa... Você está com alguma dúvida aí específica? Que pedaço que foi muito rápido? Você quer abrir teu microfone e perguntar? Isso, fica à vontade, à vontade. Olá, aqui é o Jeff, e eu só queria dizer que, na verdade, queria elogiar que não tá. Acho que você está dando uma ótima aula, voltou, explicou muito bem os pontos básicos, e acho que vai ficar um ótimo material depois no vídeo gravado, até mesmo para quem está começando. Logicamente, quem está começando tem que voltar, assistir com cuidado, mas você está fazendo uma ótima apresentação. Meus parabéns. Cara, agradeço, feedback positivo aí. Realmente, é bastante informação, né? Eu estou tentando passar aqui da forma que seja possível, né? Também para não ficar 2 horas de conteúdo, mas, bom, enfim, feedback positivo. Se alguém tiver também alguma pergunta para fazer, eu posso estar explicando agora. Tranquilo. Mas valeu. Não, tá muito bom mesmo. Achei que só a explicação do remix foi sensacional. Depois se explicou com calma o que é o MetaMask. Depois com calma o que é o Infura. São nomes novos para quem não trabalha com blockchain, mas realmente no começo parece muita informação, mas fiquem tranquilos. Agora a gente está no Flutter, né? Você está passando na parte de futuros, também muito bacana você explicar a diferença do JavaScript e do Dart. Bora, segunda parte aí, quem está com dúvida, Bruno, quer uma água? Quer fazer um intervalo? Como é que você... Vocês que sabem, assim, eu acho que eu vou dar um break de 5 minutos só para mim tomar uma água, e aí eu já volto aqui, mas bom saber que tem os feedbacks. Se vocês quiserem deixar as perguntas aí, já volto aí, 5 minutinhos de break, beleza? Beleza, importante, né? Beleza. Coisa, gente, é sempre bastante informação, então eu vou abrir aqui até meu vídeo, enquanto o Bruno faz o intervalo. Quem quiser ir no banheiro também fica à vontade, depois a gente tenta editar. Canal do Telegram, Paulo Eduardo, o t.me/blockchainjuju, eu coloco bastante coisa lá, sempre que tem evento, coisa de graça. Queria saber se o Fábio Hildebrand está me ouvindo enquanto falamos agora, porque temos um anúncio também a fazer. Então, só para saber se o Fábio está por aí. Já mando aqui, Anderson, um canal. Na verdade, não é um canal, né? É um chat muito grande,
que está todo mundo lá, então qualquer dúvida, qualquer coisa, infelizmente não é um canal do Ethereum São Paulo, mas é um canal que todos os eventos que eu fui fazendo, eu fui conectando, são pessoas reais, não são bots, tá? E lá que a gente divide, enfim, tudo que é interessante, leu algum artigo legal, tá com dúvida, tem muitos desenvolvedores lá, e a gente cresce como comunidade se todo mundo se ajudar, né? Então, tem bastante gente muito bacana, inclusive todos os amigos, parceiros, sempre que tem evento, eles avisam lá. Então, é uma coisa legal. Tá aqui o canal para vocês. E quando eu gravo, eu também jogo no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, Juliana Passos, e meu nome. Então, todos os eventos eu estou colocando numa playlist. Todos os eventos do Ethereum São Paulo, a gente está conseguindo gravar e colocar lá depois, tá? Estou aprendendo parte de live streaming a primeira vez, então... Quem está por aqui pela primeira vez? Quem está acordado, gente? Eu estou acordado, meu nome é Adélio, eu mexo um pouco com blockchain também, mas o blockchain que eu utilizo, até usando, que eu cheguei a comunicar, falar da Native Script, eu utilizo bastante o Stellar, né? Mas, assim, o Ethereum eu tenho vontade de conhecer, porque surgiu um projeto de uma empresa e o contrato está um pouco grande para se fazer no Ethereum, né? No Stellar. Aí eu vejo que tem que realmente mexer um pouco com o Ethereum, né? É importante, é uma rede bem grande, globalmente falando, tem uma comunidade muito grande, acho que em relação a smart contracts, eu não conheço os smart contracts em outros protocolos, mas é bem bacana. Eu estou fazendo uma pesquisa realmente no Ethereum e tem outros também, do Neo, me falaram do Neo, muito bom também, né? É porque quando estou utilizando o Stellar, ele é muito bom, porque ele é muito rápido, mas quando vai para um contrato mais pesado, realmente ele não atende, entendeu? A nossa comunidade é focada só em Ethereum, tá? Então, Certo. realmente, eu particularmente não conheço os outros protocolos para poder comparar, então, tudo em relação ao ecossistema Ethereum, que é muito grande, você vai conhecer aqui no nosso Meetup. Ok, desculpa aí, Bruno, pode continuar aí. Maravilha. Pessoal, obrigado. Sejam muito bem-vindos. Certo. Eu vou continuar a segunda parte, se quiser dar um recap dos últimos 5 minutos, onde parou e tal, sei que a gente abruptamente te interrompeu aí, mas vamos embora, Bruno. Não, tranquilo, justamente vou continuar aqui, foi até necessário para mim tomar uma água, mas beleza, vamos lá. Então, só para recapitular um pouco, eu estava aqui explicando, né, a gente tem essa arquitetura aqui, que a gente tem o nosso aplicativo em Flutter, que está se comunicando com a rede do Infura e do Smart Contract. A gente já construiu nosso Smart Contract e fez o deploy, a gente já tem o nosso aplicativo já com uma base estrutural básica, e eu estava explicando a parte agora de como que a gente vai se comunicar com a rede, e a gente tem o Infura que a gente já configurou, né, que foi basicamente ali rapidinho criar um projeto e obter o URL que a gente vai se comunicar, tá? Bom, para recapitular, então, eu estava fazendo aqui a explicação de cada função do Ethereum Utils, que esse é o cara que tem os códigos que a gente vai estar utilizando para tudo, tá? Então, para enviar informações, quanto para receber, quanto para criar carteira, obter credenciais e tudo mais. E aí, então, eu tinha parado nessa função aqui de wallet, tá? Bom, vamos lá, continuando, então. O que a gente tem aqui? Essa função de create wallet, ela é útil se caso você pretende também criar algum aplicativo aqui que, ao cadastrar um usuário, ao iniciar um board, alguma coisa assim, você tenha essa chave privada e chave pública do lado do cliente, e aí você salva isso de uma forma segura, né? Seja isso... isso vai depender do seu modelo de negócio e da sua aplicação, tá? Isso é evidente, mas... criar essas carteiras aqui é uma função super útil também, justamente porque ela está dentro desse arquivo aqui. Vamos lá, então. Bom, para criar essa wallet, tá? Essa função create wallet aqui, ela é uma função assíncrona, então, justamente, o que está rodando aqui, existem coisas que tem que esperar para algo acontecer e tudo mais, tá? E a gente começa a nossa função com um random.secure aqui, tá? O que acontece? Esse cara aqui, ele vai ser responsável por gerar os números aleatórios e a sequência de caracteres aleatórias
que vai ser convertida para que a gente utiliza, né, essas entropia, enfim, não vou entrar nessa parte matemática, mas você precisa de algo aleatório para estar gerando a sua carteira. Tá? Sua chave privada e sua chave pública, elas dependem de cálculos matemáticos. Então, quando você está no computador, que você vai utilizar a criptografia RSA lá, por exemplo, e você vai gerar uma chave privada ou chave pública, ele até pede para você mexer o mouse e fazer diversas coisas com o computador para que a entropia, né, a quantidade de eventos que está acontecendo, ela seja super aleatória para que você gere algo que seja super difícil para computadores quebrarem com força bruta, tá? Então, por isso que essa função de random aqui, ela é super útil e ela que vai gerar os caracteres super aleatórios aí para a gente estar criando a nossa carteira. A gente tem aqui, então, as credentials, tá? Então, create random aqui, então, eu vou criar aqui as credenciais baseadas nesse cara aqui, que é a minha função de random. Então, a partir desse momento aqui, se a gente até entrar nessa função, ele basicamente recebe isso, e, enfim, já novamente falando da vantagem do Flutter ser open source, né, que a gente consegue ver exatamente o que está acontecendo aqui dentro, né, então a gente sabe aqui que ele pega esse random e aí ele chama essa função generate new private key, aí a gente vai indo cada vez mais longe, e aí temos aqui esse key generator, então você consegue ver o que está acontecendo aqui, né, os cálculos matemáticos estão sendo feitos, né, os protocolos, os tipos de criptografias que estão sendo utilizados e tudo mais, né, enfim, tem até aqui algo falando aqui sobre SHA-3, que é mais um método aí de criptografia, SHA-256 e etc. Tá? Mas beleza, voltando lá então. E aí, wallet, vamos de fato criar nossa wallet, tá? Então, wallet é um conjunto, né, uma classe que já tem todas as funções lá dentro, e uma dessas funções é a create wallet. Ele precisa como parâmetro as credenciais. Essas credenciais eu gerei elas aqui através do cálculo matemático, né? Então eu já tenho a chave pública e a chave privada aqui, o que precisa criar essa carteira justamente. E aqui vem a senha, né? Eu coloquei senha super secreta aqui, mas obviamente, né? Se você for fazer um app de carteira, o ideal é que o usuário insira isso num campo de texto e isso daí fique disponível aqui. Você cria essa carteira baseada na senha que ele inseriu e não algo hard-coded, mas depende do seu modelo de negócio, né? No hard-coded também, às vezes você tem um dispositivo que não vai ter interação com o usuário, você pode fixar uma senha aqui e, obviamente, cria-se uma senha super complexa aí para evitar ataques de força bruta. E aí eu passo novamente o random, né? Então ele vai fazer novamente operações aleatórias para ter algo super complexo de alguém com força bruta tentar recriar, tá? Beleza, então. Então aqui eu vou ter algumas outras funções aqui. Uma delas é essa de address, tá? Então, basicamente, eu pego aqui o meu... O address, ele seria as credenciais que eu tenho dentro, que foram geradas aqui para essa carteira, tá? Então, chave pública e chave privada. Essa função de add aqui, ela é responsável por fazer a conversão do address que eu obtive para a public key. Tá? Isso daqui também são códigos padrões que a gente tem, claramente, se você quiser se aprofundar mais, você pode estar entrando em cada função aqui e olhando qual algoritmo, qual especificamente cada coisa que está acontecendo, tá? E aí, beleza. Aqui a gente usa a biblioteca de hexadecimal para fazer o encode da private key que a gente gerou lá na nossa wallet, tá? E aí obtive aqui a nossa private key. E aí, então, eu crio um hash map aqui, que justamente isso daqui é para facilitar, né, na hora que a gente for utilizar dentro do nosso projeto, a pegar essa chave pública e chave privada. Beleza, então. Estou aqui com a private key, tá? Eu peguei... Então, reparem que, nessa parte, eu gerei um código randômico, criei umas credenciais, criei uma wallet baseada nessas credenciais com uma senha, obtive chave pública e chave privada, agora eu só preciso retornar isso para quem estiver requisitando essa função, que vai ser a private key e a public key, tá? Então, beleza. Bom. Uma coisa rápida, o pessoal está perguntando, mas tem muita coisa disso, tudo que o Bruno está falando agora, na própria library do PubSpec, do Flutter. Então, legal. Toda a library de Flutter, a própria pessoa que escreveu o pacote tem muita informação, principalmente nessa parte de credentials, tá? Então, o pessoal também perguntou, tem algumas dúvidas no chat que eu acho que vale a pena, Bruno, você dar uma olhada também.
Claro. Então, vamos lá. Bom, eu esqueci de falar sobre PubDev, mas para responder já a pergunta aí, esse daqui é o local, tá? O PubDev é onde a gente tem acesso a todos os pacotes. Todas as bibliotecas, todos os plugins que foram desenvolvidos e disponibilizados pelos desenvolvedores, tá? E é aqui que a gente pega as coisas do Flutter. Isso é similar ao NPM, ao Yarn e outros tantos gerenciadores de pacotes que a gente tem lá com todas as bibliotecas, né, no caso do JavaScript falando. Mas, enfim, e aqui, claro, você tem todas as explicações, né? Então, as features que ele tem, connect to an Ethereum node, enfim, então, todas as funções aí, coisas que to do ainda, for easier interaction, então, encode all supported solidity types, então ainda deve ter alguma coisa aqui que talvez ele ainda não suporte. Isso é super interessante vocês darem uma olhada, sim, tá? Bem lembrado, Juliana. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, então, o que a gente tem... Às 8h17, tem uma dúvida de Eduardo Souto sobre gas. Boa. Que legal. Se você colocar um gas limit muito baixo, a transação pode demorar muito tempo. Então, como fica? É possível cancelar a transação pelo próprio smart contract? Colocar um gas limit muito baixo, a transação... tá, legal. O Jeff até comentou ali. Boa. Valeu aí de suporte. Pra ser sincero, eu acho que eu levaria um tempinho para responder essa pergunta, eu não conheço tanto, mas o Jeff te respondeu ali, então tem essa transação que não foi minerada aí, né, nesse caso, quem enviou a transação ao contrato envia uma outra transação com o mesmo nonce, com gas zero, e aí, né, aparentemente isso é cancelado, né, mas beleza, show. Voltando então aqui, mais alguma dúvida? Preciso passar. De apps... Tá, beleza. Bom, valeu aí, Victor, da presença. Vou continuar aqui, então. Beleza. Só para recapitular, esse daqui é onde tem todos os pacotes de Flutter, tá? Então, aqui o Web3.Dart, que foi a biblioteca que é o coração desse projeto que a gente está desenvolvendo. Vocês podem ficar à vontade para dar uma olhada aqui. Dá até para fazer conexão com localhost e tudo mais. Enfim, tem uma série de funções e também coisas de bugs, e como toda biblioteca tem. É aqui que é a fonte. Bem lembrado pela Juliana aí. Legal, então. Pergunta se essa biblioteca Ethereum_utils.dart faz parte. Você criou e nomeou com esse nome, né? Isso, exatamente. Então, aqui o que acontece, né? Ethereum Utils foi eu que criei, né? Porque justamente a biblioteca ela te oferece algumas funções já pré-definidas, mas como eu já vem de hackathons que você precisa de coisas super rápidas para estar desenvolvendo, eu já adiantei, já tenho esse arquivo facilmente implementável, né? Então, se caso eu precisar ir para um outro projeto, eu só copio esse utils aí e coloco lá, né? É reaproveitamento de código, justamente. Então, esse Ethereum Utils não está disponível na Web3 Dart. Ele é mais uma facilidade aí, a hora que eu colocar no GitHub vocês vão ter acesso, eu espero que ajude de alguma forma, mas, enfim, na biblioteca mesmo, você pode ir aqui dentro dessa página, investigando quais são os métodos, e entre outros milhares, vários tutoriais que tem aí, né, não milhares, porque não são tantos assim também, e que você pode estar lendo, né, então Ethereum Utils não faz parte da biblioteca, é algo criado meu e vai ficar disponível no GitHub para todo mundo utilizar, tá? Mais uma pergunta aí, Juliana? Posso dar o seguimento aqui? Não, manda bala, é sua chave inglesa aí, esse utils, né? Vai para bastante coisa. Então, de biblioteca, é o que ele falou no pubspec.yaml, é tudo aquilo que ele baixou de pacotes, está dentro do pubspec. E de lá, ele criou, vocês veem, né? Tem o main Dart, depois tem aquela pasta utils que ele criou. Então, quando você começa um projeto em Flutter, né? Daí eu passo a bola para você de novo, Bruno. Claro, claro. Não, exatamente. Essa pasta aqui, ela não existia, tá? Você vai vir apenas com o main Dart e com o código já pronto, que a ideia é que você vai explorando ali, né, esse próprio código para ir aprendendo sobre Flutter, mas o que eu fiz aqui foi remover grande parte dele e fazer uma coisa mais simples, que é o que a gente está fazendo aqui, né? O nosso caso vai ser um app super específico aqui para Decentralized Applications. E aí, então, eu criei a pasta com Ethereum Utils, tá? Então, esse código aqui é totalmente criado agora não, né? Venho já utilizando ele em outros hackathons, mas não faz parte da lib, é algo específico meu, criado pessoalmente, tá? Bom, beleza. Então, vamos para a UI, né? Eu quero fazer o seguinte, já que a gente tem um smart contract de store retrieve, vamos fazer uma caixinha mesmo, onde o usuário insere o que ele quer colocar,
e um outro botão que pega essa informação e mostra para a gente, tá? A ideia é justamente aqui a gente fazer algo super simples, mas o conceito é o mesmo, tá? O core da coisa é você enviar e receber coisas que são as funções que já estão presentes no Ethereum Utils. Então, lá, você vai ter todas as funções ali que vão estar interagindo com o contrato já pré-definidas. Claramente, né, os projetos que eu fiz, eles não são de grande porte, não é algo que está implementado em empresas e rodando e tudo mais. Então, assim, esse Ethereum Utils, ele funciona ou para os hackathons que eu participei, mas caso tenha alguma outra funcionalidade específica ainda maior que vocês querem implementar, é só editar lá dentro do código mesmo e mandar bala, tá? Então, beleza. Vamos criar nossa UI em Flutter agora aqui. Então, outra vantagem muito boa do Flutter é a facilidade que a gente tem de criar as UIs aqui, tá? Reparem que tudo são widgets aqui, então a gente tem uma facilidade muito prática de criar as coisas, tá? E aí, então, eu coloquei um widget aqui de Single Child Scroll View. Mas o que significa esse cara? Esse cara, basicamente, ele é responsável pelaquela tela de scroll, né? Então, se a gente estiver numa tela muito pequena, ele fica responsável por habilitar o usuário de ficar scrollando a tela, né? Não é o meu caso, que eu tenho uma tela um pouco maior, a gente não vai ter tantos componentes, mas é ele que vai facilitar a gente scrollar se a gente tiver em telas menores. Beleza, então. Depois disso eu tenho um container, né? O container é basicamente, ele é super flexível, tá? Então você pode colocar cor, tamanhos, etc. Para quem vem do mundo de web, ele é uma div, tá? Então, até no mundo de web você tem div class container. Então, é basicamente a mesma coisa aqui. A gente tem propriedades como width, propriedades como height, que a gente consegue estar especificando para estar colocando aqui dentro desse container. No caso, então, o que eu vou fazer? A gente vai utilizar aqui uma coluna, tá? Então, o Flutter, ele trabalha com layouts da seguinte forma. A gente tem colunas e linhas, tá? Então, assim, para quem vem do web, isso vai super facilitar, porque a gente tem colunas e linhas. Perdão, colunas e linhas. E quando a gente tem coluna, a gente quer colocar elementos um embaixo do outro. Então, eu coloco uma caixa de texto, coloco um botão, coloco uma outra label, e por aí vai. Então, por isso que a gente vai utilizar o column. Se eu quisesse colocar coisas uma do lado da outra, eu utilizaria um outro widget aqui, que é o row. Então, basicamente, só de trocar aqui, ele já adaptaria o meu layout para ser para alinhamento à direita, tá? Assim, seguindo uma ordem. Beleza. Dentro desse column, eu quero começar a colocar os meus widgets, tá? Bom, vamos lá. Text Form Field. Qual que é a minha ideia? Eu vou criar um campo aqui para o usuário digitar coisas dentro dele. Embora não dê para ver tão claramente aqui, o campo está visível aqui, tá? Ele até abriu o teclado aqui agora que eu estou interagindo com ele, mas ele está meio distante, meio apagado ali, né? Vamos fazer umas pequenas alterações. O VS Code ele fornece uma ideia muito boa para o Flutter também, assim como o Android Studio. E aí você clicando nessa lâmpadazinha aqui, você tem acesso a algumas funções. Uma delas é Wrap with Padding, tá? Então vamos dar um espaçamento aí para não ficar tão colado na tela e nem parece que tem uma caixa de texto ali. Wrap with Padding. Eu vou dar uma formatada nesse código e ele está me perguntando aqui qual que é o espaçamento que eu quero entre esses caras, né? Então aqui ele dá o espaçamento de 8 por default, mas eu vou usar o 16 aqui, tá? Eu acredito que essa dimensão seja em pixels, não tenho uma 100% de certeza aí para dar para vocês, mas ele é uma medida que se adapta dependendo da tela, então isso que é importante ter em mente também. Beleza, vamos fazer uma decoração aqui nessa caixinha, né? Então, assim, se eu quiser colocar uma decoração, decoration, tá? Que é uma propriedade, e eu vou passar aqui uma classe chamada input decoration. Dentro dela, eu vou ter alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros? A borda que eu quero utilizar aqui no meu caso. Eu quero utilizar uma borda que ela fique completamente, né? Então eu quero que fique a borda em todos os cantos. Para isso a gente tem o outline input border. Feito isso, a nossa caixinha ela já vai estar com um design visual ali um pouco melhor, né? Já dá para perceber aqui que a gente tem uma caixa de texto ali para o usuário digitar. Falta dizer para o usuário o que ele tem que colocar ali dentro, né? Então vamos fazer o seguinte. Depois aqui, então, do input decoration, a gente vai iniciar aqui label text, tá? A gente vai colocar aqui um texto. Deixa eu só melhorar aqui para visualização. Facilitar aqui um pouco mais para a gente ver. Vamos lá, helper text.
vai ser uma string onde insira o número, tá? Então, ele vai estar formatando aqui. Esse aqui, no caso, é o hypertext, ele vai ficando aqui embaixo. Eu quero que seja o label text. Então, dessa forma, agora ele está aqui em cima, fica mais visível para o usuário. Beleza, feito isso, eu quero adicionar um botão, né? Depois que o cara digitar o que ele inseriu ali, eu quero salvar isso no Smart Contract. Aí vamos lá para o nosso Material Button, tá? Que ele é um widget, então é um botão do Material que ele já vem já pronto para a gente com diversas funcionalidades, sem a gente precisar codar tudo isso do zero, tá? E aí a gente só especifica uma propriedade dele, que é o Child, onde eu vou estar especificando aqui, que é enviar dados para blockchain. Salvei isso daqui também. Deixa eu até minimizar para ficar mais fácil. Ele criou o botão, mas nem parece um botão, né? Vamos colocar uma cor de fundo nele para ficar mais visível. Então, vou colocar aqui. Reparem que até as cores elas já vêm pré-definidas para facilitar para a gente, né? Então, vou colocar a cor Amber aqui, que é um tom de amarelo ali, mais ouro, né? Os espaços entre eles estão bem próximos, né? Vou colocar uma caixa aqui para separar um pouco esse. Então, vou dar uma dimensão aqui de 20 pixels entre a caixa de texto e o meu botão que eu tenho aqui. Beleza. Aqui, então, eu preciso pegar os dados que o usuário inseriu. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu preciso declarar aqui em cima um cara chamado Text Editing Controller. O que esse cara vai fazer? Ele vai ser responsável por estar interagindo com a caixa de texto. Mas como assim? Aqui, então, uma vez que eu criei meu controller na linha 27 ali, vou vir aqui em Text Form Field e vou especificar como parâmetro o controller que eu criei lá em cima. Então, controller. Salvei. Feito isso, tudo que eu interagir com esse campo de texto, todas as funções que eu estou interagindo aqui, ele vai estar sendo executado e vai estar sendo salvado nesse nosso objeto aqui que a gente está trabalhando com ele, tá? Beleza, então. Próximo passo. Enviar dados para blockchain. Vamos lá. A gente precisa pegar a informação, o número que ele quer enviar, né? Vamos fazer o seguinte. var number igual controller. Então, por que eu precisei passar o controller aqui? Porque eu preciso especificar qual que é o controller que eu estou querendo pegar as informações, tá? Então, justamente esse daqui é o que está ali naquela caixa de texto, .text. Então, eu peguei esse number aqui. Detalhe, ele é um number. Eu preciso converter isso para double ou para algum outro formato que o Smart Contract entenda, tá? O Smart Contract, ele é bem rigoroso quanto a tipos. Então, é importante que você envie os tipos corretos ou você vai ter problemas, vai dar bastante erros na hora de você executar o seu código. Mas beleza. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Primeiramente, a conversão desse número para um big int, tá? Mas por que big int? Os contratos, eles trabalham, né, como o número um inteiro de 256, né, a gente precisa estar convertendo o número que ele digitou ali, que é inteiro ou double, para um big int, que é uma coisa que o Smart Contract consegue entender, tá? Então, dando uma olhada aqui, ele não consegue ser especificado, então, var number big. E aqui eu vou passar o number que eu tinha coletado ali em cima. Beleza, ele está pedindo aqui um ponto string. Só olhando aqui. Ok. Como a ideia é que isso seja um número, vou fazer um parse desse cara aqui. Perfeito, então. Próximo passo. Eu preciso interagir agora. Vou enviar essas informações para o meu Smart Contract. Como que eu vou fazer isso? Como eu estou utilizando algo que eu preciso esperar que algo aconteça, então eu preciso transformar essa função aqui em uma função assíncrona. Vou utilizar aqui, então, a Ethereum Utils que eu comentei com vocês. Então, ela não está incluída no projeto ainda, mas o Visual Studio já reconheceu ela aqui. No momento que der Enter, ele já importou ela para mim lá em cima. Vou dar um ponto, e aqui eu vou ter acesso às informações que eu precisava, tá? Então, send information to contract, get information e tudo mais. Vamos fazer o seguinte, então, get information. Opa, ele está me pedindo uma chave privada aqui. Então, o que acontece? Nesse exemplo aqui, tá, eu já estou até estourando tempo, eu não vou gerar a carteira aqui, mas eu vou fazer o seguinte, vou gerar uma carteira no meu MetaMask. Então, aí é bom que vocês vejam aqui como que é feito esse procedimento. Criar uma conta,
vai ser conta Meetup, tá? Criar. Uma vez feito isso, eu vou ter a chave pública, e agora eu preciso da chave privada dessa conta, tá? Novamente, isso é um exemplo, jamais façam isso em nenhuma live ou qualquer outra coisa de uma carteira da rede mainnet sua ou qualquer outra coisa, tá? Eu estou fazendo isso daqui para fim de exemplo mesmo. Então, vou vir aqui nos detalhes dessa minha conta. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Expandir a visualização. Deixa eu abrir aqui. Certo. Vou vir aqui no menu. Eu esqueci como faz isso. Em configurações. O que você está buscando, Bruno? Tentando exportar a chave privada. Você abre a conta do Meetup. Detalhes. Aqui. Boa. Então, beleza. É a pressão. Bom, exportar aqui a chave privada, tá? Então, novamente, ele vai pedir a senha aqui que eu tinha utilizado no meu MetaMask quando eu fiz o cadastro. Não tá preenchendo, mas ele já vem até com um aviso aqui, lembrando que não, jamais faça isso, tá? Essa chave privada aqui vai permitir qualquer um ter acesso a essa carteira, o que não é a ideia, tá? Então, assim, só para fins de exemplo aqui. Vou, então, especificar, criar uma variávelzinha aqui chamada var private key. Então, assim, a ideia é que no seu modelo de negócio você pense onde salvar essas keys, tá? Onde você vai fazer todo esse management de coisas, mas para esse exemplo aqui, a ideia é que eu só explique para vocês como vocês interagem com contratos e como que isso é um app descentralizado. Beleza, qual que é a action que eu quero executar, né? Uma vez que eu estou tentando enviar coisas, bem lembrado, essa carteira que eu criei, ela vai executar funções de enviar, que gastam gas, e ela não tem Ethereum, então eu preciso transferir Ethereum para ela. Como que eu faço isso? Estou na conta do Meetup, vou pegar aqui a chave pública dessa conta, vou vir aqui em Account 1, enviar, já colei a chave pública, ele vai me perguntar quantos Ethereum você quer enviar para essa conta. Para fim de exemplo aqui, eu vou enviar um Ethereum só, tá? E a taxa de transação, então ele tem essas diferenças, tá? Então a rede de Ethereum, ela trabalha com isso. Você pode tanto aumentar a velocidade com essa transação vai ser minerada, ou você pode deixar mais lento e poupar um pouco ali de Ethereum que você tenha, mas aqui é um exemplo, rede de teste, eu vou pelo mais rápido. Confirmando, então, essa transação, ele vai dizer que tem um gas em cima disso, e quanto vai ficar para mim no valor final dessa transação. Dando um confirmar, ele já vai começar a fazer lá o cálculo, né, enviou isso para a rede, alguém vai minerar isso, e vai devolver para a gente, né, um ok que essa transação for confirmada, que esse hash gerado, né. Então, beleza. Enquanto ele vai gerando aqui, né, em pendente, vamos voltar lá, por exemplo. A ação que eu quero executar, ela está totalmente relacionada com o meu contrato aqui, que é o store, tá? Então, a função de store. Vou passar uma string aqui, store. Agora vem os parâmetros que eu vou passar aqui dentro. Quais são os parâmetros que eu tenho que passar aqui? No meu caso, ele pede um int, tá? Um big int aqui, um uint 256. Então, como que eu vou fazer isso daqui? Number big. E foi justamente aquele número que eu converti para big int, tá? Feito isso, então, depois eu vou dar um print res aqui, que eu quero ver qual que foi a transação que ele executou. Dei um Ctrl S aqui, tá? Então ele vai sincronizar isso com o meu projeto em Flutter e já vai aplicar todas as alterações que eu fiz. Feito isso, então, vamos inserir um número lá, né? Então, vou colocar aqui número 2, por exemplo. Então, deixa eu só ver se essa conta realmente tem a quantidade de Ethereum que eu passei para ela. Então, já descontou aqui do meu saldo. Na conta do Meetup, ele tem um Ethereum. Voltando aqui, eu vou clicar, então, em enviar dados para o blockchain. Em demos costuma dar errado, né? Vamos ver, espero que dê tudo certo. Então, eu cliquei aqui no botão, né? Eu não sei se apareceu aí para vocês, mas reparem que no console log ele me devolveu o hash dessa transação. Aonde que a gente vai consultar isso? Na Rinkeby. Então, lá na nossa Rinkeby, eu consigo consultar essa transação que aconteceu, tá? Então, eu vou colocar aqui o hash da transação no campo de busca, e ele falou que deu um sucesso, tá? Então, from, a conta pública lá, então, essa chave privada virou uma chave pública, ele interagiu com o contrato e deu sucesso. Como que a gente vai validar isso? Agora vem o ponto, né? Eu coloquei aqui 2. A última vez que eu testei foi 20. O que vai chegar como resultado aqui a hora que eu der um retrieve?
o número 2, tá? Então, essa é uma das coisas que a gente precisa estar cientes na hora de desenvolver coisas smart contracts, tá? A não ser que você faça uma separação, essa variável está sendo dado replace em cima dela, tá? Então, para isso que, assim, não vou explicar aqui, mas só a título de curiosidade, super rápido, deixa eu ver se tem aqui um contrato com mapping. Então, você consegue utilizar mapping para fazer distinções de coisas, né? Então, você salva em posições específicas de array o que está acontecendo em cada coisa. Então, por exemplo, suponhando que esse número aqui é só da minha conta, tá? Então, eu vou utilizar um mapping, eu vou ter uma struct aqui e tudo mais, vamos supor aqui, ó, o próprio proposal, Volter, etc. Essas structs são basicamente aí, se você for para a área de banco de dados, então, banco de dados com a tabela proposal, eu tenho um campo que é bytes 32, escrito o nome da pessoa, eu tenho aqui um outro campo que é um inteiro, tá, que é o vote count, aqui nesse caso, e aí, o que acontece? Eu tenho aqui também uma outra struct, né, que provavelmente é de uma pessoa que está votando, né, aí eu crio um mapping. O que esse mapping faz? Deixa eu mostrar aqui super rápido, isso é também legal para a gente saber. Então, em JavaScript, né, que eu acho que a maioria da galera já vai conhecer, e não é diferente no Flutter também, a gente tem um array, tá, que ele vai ser um hash map da seguinte forma. Array da chave pública de alguma pessoa, então vou pegar aqui a chave pública desse exemplo aqui, conta meetup, igual a alguma informação, tá? Então, assim, é dessa forma que os mappings funcionam dentro do Smart Contract. Dessa forma, você tem distinções entre os usuários, tá? Então, repare que você não tem aquela questão de tabelas que... você tem que trabalhar aqui com esses tipos de variáveis, né? Com hash maps, com structs e tudo mais dentro do Solidity. Esse daqui seria a representação do mapping em JavaScript, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, imagina que fosse uma outra chave pública aqui de uma outra conta, nessa outra conta tem o número 100. Como que eu obtenho isso daí, né? Como que eu vou retornar essa informação? Basta no seu return do seu contrato, você fazer um array, deixa eu até explicar isso aqui. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver até se tem uma função legal aqui. Enfim, só para copiar isso super rápido aqui, o public view aqui, tá? Retorna isso daqui. Então, vamos supor que essa função aqui ela é um get, né, para você visualizar apenas. O return dela, você faria o seguinte, você precisa passar um address aqui dentro, e aí, então, você retornaria o array de address, tá? Então, dessa forma, você pega coisas específicas de uma pessoa, e não uma variável global que todo mundo está alterando, que é o que tá acontecendo aqui, tá? Isso foi um parênteses aí, que até estendeu até demais, mas é mais para exemplificar que existem outros tipos. O Smart Contract não se limita a isso, ele tem outras possibilidades. Claro que você não consegue implementar um banco de dados relacional, e nem... para quem vem do banco de dados não relacional, fica mais fácil você interagir com isso daqui, mas para quem vem de relacional, relações e tudo mais, você vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer isso aqui, tá? Mas beleza, voltando ao nosso exemplo, então, como vocês podem ver, o envio de informações deu certo, né? Agora eu quero fazer, para finalizar o nosso exemplo aí, o Meetup deu até bastante tempo, eu vou então estender aqui, vou dar mais um espaço e vou criar uma função que vai mostrar o resultado, tá? Beleza. Então, como que vai funcionar isso daqui? Enviar dados para o blockchain, e aí depois eu vou ter um outro botão que vai ser responsável por me mostrar o resultado dessa transação. Vou precisar criar aqui, então, lá em cima, var resultado, tá? Que vai ser o que a gente vai obter do Smart Contract agora. Então, enviar dados, receber dados. Novamente, eu vou precisar da minha chave privada. Esse código aqui eu não estou seguindo nenhum padrão de projeto, tá? Isso é bem importante lembrar. A ideia, se você tiver num sistema, você adapta essas funções para o seu. Isso é justamente para mim estar te mostrando como que faz essas interações. Tem a private key, tem um send information to contract. Só que agora é que tá, a gente não vai mais enviar. Agora a gente vai receber as coisas. Então vamos dar um get information from contract. Reparem que a função é tão flexível que só de eu trocar aqui ele já está entendendo que é uma função de get. Coisas que eu preciso mudar aqui.
A minha função de get, reparem que ela não tem nenhum parâmetro. Então, a primeira coisa que eu vou remover aqui vai ser o parâmetro. Eu não preciso disso nesse caso aqui, tá? Segundo passo, não é mais a função store, agora eu quero a retrieve, tá? Então, retrieve. Feito isso, então, ele vai pegar e vai trazer o res para mim, que é o resultado. Vamos executar isso daqui só para a gente ver o que vai acontecer. Cliquei em receber dados aqui, tá? Ó, olha aqui no meu output. Não sei se está tão pequeno aí, mas enfim, eu recebi o número 2 aqui, tá? Mas olha o detalhe, como eu recebi isso. Eu recebi isso como uma forma de array. Então, se eu quiser pegar só o número 2, eu preciso especificar a posição do vetor que eu quero. Isso vale, se você está trabalhando no Smart Complex, se você receber uma lista, você vai precisar fazer um while. Se você receber... É por isso que eu vou comentar uma coisa, né? Assim, o ideal é que você faça esses debugs, né? Não utilizando print, mas se você quiser usar uma ferramenta de debug do próprio Flutter, para você ir vendo o que está retornando e se adaptando ao que o Smart Contract retorna, tá? E isso vai te dar uma facilidade melhor na hora do desenvolvimento. Mas beleza, eu sei aqui que ele retornou o número 2. O que eu vou fazer agora? Set state, tá? Eu já vou explicar isso daqui para a gente. Beleza, então. Resultado igual. Resultado. Salvar aqui. Então, beleza. O que acontece, tá? O Flutter, ele é uma programação reativa. Então, o que acontece? Uma vez que você muda um valor de uma variável em algum momento, todos os outros componentes que utilizam aquela variável vão se ajustar e pegar um novo valor daquilo. Como que isso funciona? Através do setState, tá? Vamos lá. Eu criei uma variável aqui chamada var_resultado. Ela começa com nada. Aí, então, quando o cara abriu o aplicativo, ele chamou o método build dessa minha classe e renderizou a tela para o usuário. Perfeito, até aí. Aqui para baixo, eu vou ter, então, aqui, eu estou utilizando uma variável resultado, tá? E ela vai ser modificada. Tanto ela pode vir em resultado o número 2, quanto 20, quanto qualquer outro número. Só que como que eu vou dizer para a minha UI que agora eu tenho um valor novo? Através do setState. Então aqui, no momento que eu falo setState, o Flutter, através de toda a árvore de widgets que ele tem, assim como qualquer outra plataforma funciona, como o DOM, por exemplo, igual a gente tem no React, tá? Ele vai fazer a identificação e alterar somente esse elemento aqui, tá? É claro que nesse caso aqui, ele vai fazer um build da árvore inteira, você poderia utilizar Feature Builder aqui e tudo mais, mas normalmente não é o foco aqui do Meetup. E fazendo esse setState, ele automaticamente vai mudar o resultado lá embaixo do text, tá? É isso que vocês precisam ter em mente. Feito isso, então, clicando aqui em receber dados, ele vai levar um tempinho aí. Bom, beleza. Aconteceu uma exception. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Big int is not a subtype of string. O que acontece? O resultado, ele está tratando como se fosse uma string. E o que eu recebi do meu smart contract é um big int, é um número, tá? Então, eu vou precisar converter isso para string. Vou dar um continue aqui, limpar o meu log, to string. Essa é a vantagem do Flutter também. Deu uma exception, tá? Dependendo claramente dela, você consegue continuar seu desenvolvimento. Vamos executar novamente aqui nosso código. E agora vejam que ele mostrou o número 2 aqui, tá? Deixa eu até aumentar a fonte aqui. Fica mais fácil pelo Flutter pra gente fazer isso. Size 25. Então ali, ó, agora o número ficou um pouco maior ali pra gente. O que eu vou fazer agora de diferente? Vou trocar aqui para 10, tá? Então agora a gente não está nem mais utilizando remix, está tudo acontecendo dentro do nosso app, temos um app integrado, um app descentralizado, que se comunica com a rede de TIA. Vou enviar, só para a gente garantir. Aí claro que agora entraria, né, uma parte aí de você estar trabalhando com beleza, no transaction, ok. Vamos ver aqui se essa transação realmente foi executada. Receber dados. Beleza. Isso é porque eu estou no modo debug aqui, no modo release, esses tipos de interrupções eles não acontecem, né? Mas o ideal é que você tenha uma tratativa aqui também. Essa biblioteca não está 100%, não a biblioteca, mas esse Ethereum Utils, esse arquivo meu não está 100% completo. Por quê? Quando eu clico em enviar, ele só envia, tá? Ele manda lá para a transação, mas eu não espero a transação ser completa. O que isso impacta? Vou trocar aqui agora, ó, lá na minha UI para 100, tá? Clicar aqui, enviar dados, e já vou clicar em receber.
Tá vendo? Ele ainda recebe o número 10, porque a transação ainda está acontecendo lá. Qual que é a ideia? O próximo nível desse Utils, tá? Você criar um loading aí para esperar essa transação ser completa, para realmente permitir o cara pegar esses dados, tá? Bom, eu acho que era isso assim que eu tinha para passar. Deixa eu voltar para os slides aqui, que eu quero deixar os contatos aí, caso vocês quiserem entrar em contato. Então, tem o meu LinkedIn, fica à vontade para mandar qualquer mensagem lá. Tem o meu GitHub, me sigam lá também. Sempre, às vezes, estou participando de algum hackathon, às vezes pode aparecer algum repositório que vocês consigam aproveitar. Tem o meu Twitter também, é mais algo pessoal mesmo, leu. O QR Code aí tem o meu link do LinkedIn. Mas agradecer a todos vocês, não sei de tudo, espero ter ajudado com alguma forma em alguma coisa. Essa foi minha trajetória nos hackathons, esse foi o app que a gente construiu junto aqui, super simples, mas a ideia é que vocês entendam como que é um fluxo de informações, né? Principalmente para quem está vindo de Web 2 aí, quem quer interagir de um aplicativo e tudo mais. Então, toda essa ênfase se baseia aqui nesse diagrama super simples aqui, super básico de comunicação, tá? Então, eu acho que é isso. Vou passar a bola aí para a Juliana, vou voltar ali. Agradeço aí, tô vendo bastante parabéns aí e tudo mais. Agradeço também, tem 21 pessoas ainda, é um conteúdo maçante, é bastante coisa, mas estou super feliz de ver que tem um pessoal ainda aí. Me chamem aí, depois entrem no Telegram do Blockchain Juju, que eu vou postar o GitHub e os slides da apresentação para vocês darem uma olhada. Beleza? Muito obrigado. Oh, salve de palmas, pessoal. Quem quiser abrir câmera, microfone, foi um super evento. Você foi com muita calma, explicando muitos detalhes, com tudo de Flutter. Você explicou assim, desde o que é um stateful widget, como é que mexer, até esse appzinho aí dos 15 segundos de espera da rede Rinkeby. Foi muito, muito bom, Bruno. Só tenho a te agradecer. Todo mundo, o pessoal que ficou, quem está aqui desde as 7 horas da noite, que chegou pontual e não foi embora. Queria falar. Eu. Aí o microfone, vamos tirar uma foto. Boa, galera. Agora, porque acho que agora é a parte boa, né, do Meetup, que, poxa, Bruno, foi muita informação, cara, foi sensacional. Você fez um código o mais básico possível, né, fazer um smart contract com uma função, a getter e a setter, e daí você com isso pegou, expandiu para o Flutter. Que ideia boa, que ideia legal. Rogério, seja muito bem-vindo aí, a primeira a ter coragem de abrir a câmera. Abre teu microfone, vamos conversar. Não, eu estou acompanhando desde as 7 aí, parabéns, Bruno, muito bacana. Você realmente fez uma apresentação muito didática e mergulhou nos pontos fundamentais aí. Cara, muito obrigado. Tô vendo os feedbacks da galera aqui no chat, então, Itamar, Anderson, o pessoal que tá todo mundo aí, agradeço demais. O Timóteo, o Eduardo, demo funcionando primeiro não é fácil, realmente, foi realmente muita sorte ter funcionado e bom que deu certo. Muito obrigado pelos parabéns. Vamos interagir aí, vamos interagir. Maravilha, muito bom. Muito bom, Bruno, gostei também. Achei fantástico esse tal de Flutter com essa tua biblioteca aí do Ethereum, do Dart. Valeu. Bom. Eu conheço Java, mas gostei do Flutter. Bacana. Vou entrar nessa também. Java é vida, Java é vida. Aí, ó, temos o professor aí, o Timóteo, né, que está aí acompanhando também, ele foi meu professor de ensino médio, me ensinou Java também, então ele está por aí, se ele quiser se pronunciar alguma coisa, e realmente, Java é a linguagem que está há muito tempo no mercado e vai continuar um bom tempo. Mas bacana, prazer, Fernando. Boa. Das meninas, Luana, eu sei que programa também com Flutter, parte de blockchain, Jeff também ficou bem feliz com o resultado. Jeff, como é que você está? O que você achou? Não, o Bruno fez uma excelente apresentação, realmente. Acho que vai ficar um ótimo material e também mostrou, já tinha pesquisado sobre o Flutter, mas realmente a explicação do Bruno foi, assim, deixou ainda mais simples. Parabéns. Muito obrigado, valeu, cara. Bom saber que ajudei de alguma forma. Bacana. Ô, Bruno, você sabe se com Java eu consigo fazer o mesmo tipo de... Tem alguma biblioteca para fazer esse link com MetaMask, com
Ethereum? Certo. Bom, até onde eu conheço, né, essa biblioteca ela é compartilhada entre as linguagens, tá? Eu não vou te dar uma certeza, acho que o pessoal que está aí também no Meetup, eles podem te responder melhor, mas eu não sei quanto ao Java, mas essa Web3 Dart foi baseada no Web3 JavaScript, tá? Então, assim, eu acho que as funções matemáticas, elas devem ter sido exportadas para outras linguagens também, então acho que tem como utilizar em Java, sim, tá? Se alguém quiser mencionar também aí. Posso ajudar? Claro, fica à vontade. Então, tem sim, tem a Web3J, que aí você até... Eu vou ver se eu consigo até o final do Meetup aqui, mas eu tenho um tutorial que até eu compartilhei no meu LinkedIn, e aí eu ver se eu colo aqui, que é muito bom em Java e também é bem similar. Ah, legal. Bacana. Se alguém quiser comentar alguma coisa... Pessoal que dormir tão cedo. Bom, beleza. Valeu, Eduardo. Boa noite aí, muito obrigado. Bom, depois que tiver o vídeo aí, dá uma olhada e qualquer coisa também, estou disponível em GitHub, LinkedIn. Beleza? Valeu. Pessoal, Boa noite, gente. nosso próximo Meetup já está com data marcada. A gente sempre tenta fazer uma segunda-feira. O ideal era sempre dias 19, 20, mais ou menos. Quando for perto do 19, 20, e dia 20 de julho é uma segunda. A gente não pode concorrer com o pessoal que faz live, comédias e coisas divertidas às quartas, quintas, sextas-feiras. Então, nosso horário nobre é sempre numa segunda. Então, dia 20 de julho, às 19 horas, a gente vai ter... Tcharam, 2 projetos que participaram do Ethereum Global, foi um grande... 2 brasileiros participaram, aliás, vários brasileiros participaram, mas 2 projetos se destacaram bastante. Um deles foi o Pods Finance e o outro foi o Atomic Ninjas. E essa galera, esses 2 projetos vão explicar como é que foi Decentralized Finance, o que eles aprontaram por lá e tudo mais. Então, para quem não faz parte do grupo do Meetup, eu peço para que vocês se inscrevam diretamente dentro do Meetup, aproveitando que a pandemia não está sendo geral, né? Então, o pessoal de outras cidades que não São Paulo vão conseguir participar também. Fiquem à vontade para divulgar para os amigos, para o pessoal que é developer, para quem se interessa por blockchain. Ethereum é uma das maiores redes e comunidades globais. Acho que o Bruno aproveitou bastante dessa comunidade também. O pessoal é de fora, você conhecer outros devs. Então, acho que a ideia é sempre expandir o nosso grupo, né, para que a gente troque código, troque figurinha e que continue desenvolvendo essa grande network, essa rede, para que a gente consiga ter uma internet descentralizada, que é o que a gente chama de Web3. Então, para isso, dentro do Ethereum Developers, eu peço o e-mail de vocês, que é só para facilitar a vida. Não estou vendendo e-mail para ninguém, para nenhum anunciante, nem coisa nenhuma, mas é só para conseguir mandar o calendar invite aí, o convite do Meetup direto na agenda de vocês, para quem usa Gmail direto, tá bom? Agradeço a presença de todos, principalmente ao Bruno, por toda essa dedicação. Foram 2 horas bastante intensas, excelente conteúdo. Então, pessoal, muito obrigada a todos que vieram. E se tiver mais alguma dúvida, quiser socializar, são 9h05 da noite. Eu vou encerrar a gravação, mas se vocês quiserem ficar por aqui, fiquem por aqui, tá bom?